Isto incute-se nas crianças? Temos que reconstruir um conjunto de valores que é preciso ter e tem que principiar na escola primária. Não há preocupação com o amanhã. E eu acho que isto também tem muito a ver com as preferências temporais. Valores de civismo, que é preciso ter, Sim, valores de respeito pela propriedade pública, que custa a nós todos, e, portanto, o vandalismo é uma coisa que nós temos que ir diminuindo drasticamente, porque estamos a destruir o que é nosso, o que sai do nosso bolso, através de impostos que poderiam ir para outros campos, mas têm que ir agora para remendar o que já estava feito. Essa é a consciência que as pessoas devem tentar ter, de não preocupar só com o hoje. Acho que devem sacrificar o presente para ter um futuro melhor. Estamos neste ponto, não vamos destruir, que nunca não vamos andar para trás, tentar manter o que temos, não é, pelo menos, Certo. mas olhar para o futuro e construir um futuro melhor. Isso é uma herança que eu lhe transmito a si, a minha geração lhe transmito Sim. com todo o gosto, para Sim. poder resolver. Está a ver? Só para resolver este problema que tem Sim. que aligeirar toda esta situação. Vamos encontrar frutos disso daqui a 15, 20 anos. Como é que vamos levantar Portugal outra vez? Mastermind podcast, it's prime time. Mastermind, here we go. Rocking the mic with a flow, you know. Money moves and goes to grow. Strapping tight, we put on a show. Yeah. Pronto, hoje vai ser um episódio diferente. Vamos falar aqui um bocado sobre leis, sobre jurisdição, pronto, estas temáticas, não é? Pronto, tenho aqui só umas coisinhas aqui apontadas sobre si, só mais para o apresentar. Então, diz aqui que então, o Dr. Luís é licenciado em Medicina Dentária e com especialização aqui em Marketing Digital, não é verdade? Não, isso não. Estou a brincar consigo. Medicina dentária Foi só para quebrar aqui é melhor o não gelo. pôr-se nas minhas mãos. Não, estou a brincar consigo. Como falámos aqui, uma conversa mais direcionada para as leis, Sim. para pronto, falar, conhecê-lo e é sobre tudo isto. Para perceber o propósito também, porque é esta área, porque é que decidiu lá no passado, desculpa, começar a estudar aqui a área do direito, a área da advocacia, como é que isto surgiu? A minha escolha pela área do direito foi uma escolha, digamos, tropeçada. Porque eu, na altura, quando estava naquilo que seria o equivalente ao 9º ano, nós depois tínhamos, eu penso que hoje ainda é assim, não é? Nós chegamos ao 9º ano e depois temos de escolher uma área de conhecimento. E eu tinha-me inscrito nas áreas das engenharias, matemática, física e tal. Tinha muito boas notas essas matérias e tinha escolhido a área das engenharias. Entretanto, estive com um tio meu que era aqui de Barcelos, era um tio por parte do meu pai, um tio paterno, e ele era advogado aqui em Barcelos e disse-me que era asneira, porque precisava de um advogado, que era uma coisa que era importante, que me via na minha do lado dele, e eu fui a correr, mudar a inscrição de Ciências para Letras. Portanto, foi aos tropeções. Eu tinha boas notas nos dois lados, na parte das ciências e na parte das letras. Portanto, não me era difícil também escolher. Mas não tinha sido de primeira escolha, nem tinha-me passado pela cabeça. Aconteceu aquilo, a gente entusiasma-se e acabei por meter-me aqui. Não estou nada arrependido, porque acho que as coisas, a gente de repente na vida descobre portas que se vão abrindo quando a gente menos espera, não é? E acho que foi assim, foi uma decisão absolutamente fortuita. E começou e seguiu sempre neste Segui caminho. sempre e nunca me arrependi, nunca tive uma... Sim. Provavelmente também não me arrependeria no campo das ciências, talvez, Sim, mas teria sido não me arrependi uma nada outra. de ter vindo para esta área, porque gosto. Sim, mas só, pronto, aqui curiosidade, mais qual é a sua especialidade, mas só para perceber qual é o domínio da área em que trabalha mais. Pronto, Maior eu foco. trabalho fundamentalmente no campo do direito civil privado, portanto. Fundamentalmente a área das sucessões, porque é uma matéria que eu gosto, a matéria das sucessões, do direito, vamos dizer isto de maneira simplista, do direito dos contratos, para que as pessoas todas possam perceber, contratos. Gosto das matérias relacionadas com os direitos de propriedade, digamos desta forma também é mais simples. Embora aqui no escritório nós façamos uma grande variedade de temáticas. Este escritório não faz, nós não fazemos, fundamentalmente a matéria ligada ao direito administrativo puro, isso não é a nossa área,
nem minha nem a da doutora Sara, e tudo que seja o campo do direito público não é a nossa praia. Pronto, não fazemos isso. Mas eu gosto muito deste campo do direito privado. Sim, mas só para esclarecer também, para ser mais perceptível lá, para quem nos estiver a ouvir, se puder fazer assim um enquadramento sobre coisas que mais incida, assim especificamente, só para começar a ter aqui uma ideia. O que é que eu estou a dizer quando estou a falar isto de direito privado e de direito civil? Vou dar exemplos de alguns processos que as pessoas facilmente conseguem identificar e ter uma noção. Uma coisa é eu ser advogado e tratar de processos contra a Câmara Municipal, contra o Estado, contra a administração tributária. Eu não faço isso. Não é no meu campo de trabalho. O que é que eu faço? Pronto, eu vou correndo algum risco de ser simplista, mas fácil para as pessoas compreenderem. Nós tratamos das relações de família, portanto, processos de divórcio, processos relativos a crianças, tratamos processos de inventário, sucessões, partilhas, que isso é mais propriamente a minha área. Tratamos de matérias relacionadas com contratos, incumprimento de contratos. E, portanto, quando uma pessoa faz um contrato de promessa de aquisição de uma fração autónoma, de um apartamento, tem um problema, como é que vamos a partir daí? E não só. E ligado também ao campo empresarial, porque o campo empresarial das empresas também tem muitos contratos, não é verdade? Sejam empresas de empreitadas ou contratos de fornecimento de bens, enfim, essa parte dos contratos, essa parte dos divórcios, essa parte das partilhas, essa parte dos direitos de propriedade, campos, muros, se eu sou dono, não sou. Pronto, é dentro dessa área, de uma forma muito reduzida, mas simplista, certo. Mas é, para as pessoas compreenderem melhor, é essa área que nós trabalhamos mais. Certo. Assim está a falar dentro aqui da área das famílias. Como é que se lida com isto? Às vezes aparece, se calhar, temas mais complicados, se calhar mexe um bocado mais. Como é que isto, depois deste processo aqui... Bem, é assim. O direito da família é dos direitos talvez mais bonitos que existam. Bonitos. E não há aluno de faculdade nenhum que não goste de estudar direito da família. Aliás, é dos mestrados mais requisitados, mais disputados em inscrições em mestrados de direito da família. Porque o direito da família é muito interessante, é bonito. Nós falamos, lermos e percebemos como é que funcionam aquelas coisas e o casamento, e como se faz um casamento, o que é que acontece se o papel do casamento afinal não estava, e como é que se faz uma adoção de um filho, e quais são as obrigações que nós temos quando nos casamos, porque como pode calcular, o contrato de casamento, o casamento é um contrato. Sim. Do seu ponto de vista civil, é um contrato, não é? É provavelmente aquele único contrato em que ninguém lê as cláusulas antes. Não é? Só vai ler depois quando precisa de acabar com o contrato. Quando acabar o contrato, aí vamos ler as cláusulas. Não é? Portanto, o direito da família é um direito muito bonito. Depois, quando se passa do campo meramente científico, académico, e se vem para a vida prática, o direito da família, na globalidade, na generalidade, é um direito, vamos dizer, feio. Porque o que trata é de rompimentos de relações humanas, em que as pessoas estão a atravessar aquele momento de crise de relações humanas, em que vem ao de cima normalmente o lado menos bonito, aproveitando o Iveloso, o lado mais lunar das pessoas. E, portanto, é uma altura muito feia, muito má, em que é muito difícil as pessoas se controlarem, e é difícil também, embora todas elas digam que lutam pelo interesse dos filhos, é muito difícil as pessoas conseguirem fazer essa luta pessoal sem ter consequências, muitas vezes desastrosas até para as crianças. E as pessoas não têm consequências, não têm consciência daquilo que estão a fazer. Portanto, acaba por não ser um direito bonito, seja porque há divórcios, seja porque um dos pais não paga alimentos, seja porque estamos a discutir agora valores de alimentos. Repare que quando a lei diz alimentos, o conceito de alimentos, o conceito legal é um conceito mais amplo do que o arroz e o feijão. É o arroz e o feijão, ou seja, a alimentação pura e dura, mas quando se fala em alimentos, é não só isso, mas também a educação, é o vestuário, é tudo aquilo que é necessário para que uma criança consiga ser adulto e seja independente. Portanto, normalmente o que aparece nos escritórios dos advogados são situações desagradáveis, delicadas. Portanto, é preciso ter nesse campo, é preciso ter uma paciência um bocado grande, capacidade para ouvir as pessoas, estão num momento muito difícil,
E, portanto, como é dizer, não é só trabalhoso, mas implica um lado psicológico de acompanhamento das pessoas. Por vezes, os advogados têm que ter, sem ter formação específica para o efeito. Não é? Sim. Existe entre nós um sistema de chamada mediação familiar, mas que não tem expressão, não é um instrumento que seja utilizado pelas pessoas. As pessoas casam-se e, se precisarem de se divorciar, não lhes passa pela cabeça dizer agora vamos os dois, vamos tentar fazer uma mediação familiar. É uma coisa que não passa. E, no entanto, é obrigatório que as pessoas tenham conhecimento Que ela existe. que essa mediação existe. Só que, o que é que acontece? Quando é que esse conhecimento é informado às pessoas de uma forma mais direta? Quando nós já estamos num processo de divórcio em que já rompeu tudo, em que já não é muito difícil por vezes haver diálogo, a não ser através dos advogados, está a ver? Pronto. E, portanto, já é muito difícil qualquer um deles admitir que possam utilizar a mediação como uma forma de resolução. Certo. Mas é aí que a lei exige que haja comunicação às pessoas a informar. É como se nós tivéssemos um copo partido e fôssemos informados, depois de o partir, que há soluções para não partir. Mas ele já está partido. Pois, é como diz, as pessoas antes de assinar o contrato e de avançar nessa etapa, não se preocupam com esses pormenores. Eu acho que cada vez mais... Sim, não ler as cláusulas. Mas, pronto, a propósito deste contrato, não é? Que é, como disse, é um contrato certo. Feito entre um casal normalmente. Ao longo do tempo, acha que se calhar o conceito de família, o conceito de amor, acha que tem vindo a ficar distorcido e se calhar... Quero dizer que se calhar, se nota a diferença no tempo, se de antes as pessoas casarem mais pelo amor, por um futuro em conjunto, construir uma vida em conjunto, a dois, fazer uma família, fazer uma vida pela frente, construir juntos, para agora que se calhar às vezes toda a gente casa, vamos casar, não vou dizer que é moda, mas está entendendo a crescer, ou seja, acho que sim. E se calhar as pessoas têm na cabeça, o que eu quero dizer é, na hora do contrato, na hora do casamento, diz-se que ficam até na saúde e na doença, não é até à morte. E quero perguntar se acha que o paradigma da mentalidade das pessoas hoje em dia mudou e já não é até à morte, mas sim até terminar, até resolver o contrato, até a sua resolução. Ou seja, e se isto implica obrigatoriamente, ou não, que haja um maior número de divórcios registrados nos últimos anos, face a outras faixas etárias. Eu acho que a pergunta é interessante. A sua pergunta é interessante. Porque, no fundo, tem a ver com o conceito de família, o conceito de casamento e qual é o papel do casamento hoje em dia. Não é verdade? Pronto. Eu tenho uma ideia, que não tenho a minha ideia daquilo que está a acontecer, e a minha ideia não é tão negativista como possa parecer. Porquê? Porque, vejam, aqui há 60, 70 anos atrás, eu estou a reportar isto a meados do século XX, portanto, 1950 e 1960. A mulher ainda não tinha um papel de autonomia na sociedade civil. Portanto, eram poucas, as mulheres estavam a principiar a estudar, estavam a principiar a ter uma vida profissional, e agora vou fazer aqui um parênteses, estou a olhar, por exemplo, para os meus pais, que não é o único caso que eu tenho em mente, tenho muitos, mas é um exemplo que eu posso dar em concreto. Sim. Que é o meu pai, quando se casou com a minha mãe, casou-se e não queria que a mulher trabalhasse. A minha mãe trabalhava antes de casar. Sim. Mas casou, vai para casa a tratar dos filhos. E o homem nós somos três, e portanto o homem era o chefe de família. Havia esse conceito até legal. Sim. De chefe de família, que acabou na altura com a reforma de 1977, pós 25 de Abril, que terminou esse conceito legal de chefe de família. Portanto, era uma sociedade estruturada naquilo que era o papel do homem na família. Ele era o angariador dos rendimentos necessários para que a família pudesse sobreviver. E a mulher tinha um papel mais de cuidar, complementar, de educar. Exatamente. Cuidar, educar os filhos, tratar da casa, fazer a comida. Complementavam-se, mas complementavam-se em funções diferentes. Certo. E, portanto, o que é que acontecia? Acontecia que muitas vezes as pessoas casavam-se por ser um ideal de vida. Era um ideal. As senhoras, as meninas, chegavam a certa altura e casavam-se. Casavam-se. A ideia o casamento era um ideal de vida, era um momento importante na vida de uma mulher, porque ela passava a ter saía da casa dos pais, passava a ter a viver com outra pessoa, um marido,
que lhe alimentava, que a ajudava, que tomava as decisões, que era a pessoa que decidia naquele núcleo, e sendo ela uma parte importante, porque fazia todo esse trabalho de casa e dos filhos. Então. Portanto, vejam que as pessoas casavam-se, e se formos mais para o passado, mais isso acontecia, casavam-se por necessidade. Eu muitas vezes digo aos meus alunos de Direito das Sucessões que há uma sucessão que está prevista na lei, que é chamada sucessão pactícia, e o nome pactício vem da existência de um pacto sucessório, que é feito, admitido na nossa lei, a quando do casamento. Quando nos casamos, nós antes de nos casarmos, fazemos uma convenção antenupcial e aí colocamos um pacto sucessório, em que nós vamos dizer quem são os nossos herdeiros, que queremos, podemos chamar o sogro, até convém chamar o sogro para fazer uma doação, está a ver as doações que se faziam em prol do casal que estava a nascer, e essa sucessão pactícia hoje quase não tem expressão. Hoje a nossa lei mudou uma coisa muito interessante até para fazer renascer uma possibilidade que não tem tido, penso eu, boa aceitação, ou a aceitação que mereceria eventualmente por parte da população. Mas isto para dizer o quê? A realidade sociológica fez com que essa sucessão pactícia deixasse de ter interesse, de ter prevalência. E isto deveu-se a quê? Ao facto da mulher ter passado a ter um papel muito diferente. Portanto, a mulher hoje, porque hoje trabalha, porque hoje estuda, e esta realidade, eu acho que passou do 8 para o 80, a maior parte das turmas que eu tenho visto, a esmagadora maioria é de sexo feminino. Portanto, nós estamos a falar em percentagens que chega a ser de 80% a 90% de meninas a estudar e de rapazes de 10 ou 20%. Ou seja, parece que os papéis se inverteram. Os papéis neste estão-se momento. a inverter. E, portanto, hoje em dia, nesta fase, as mulheres não se casam para poder ter uma vida. Casam-se porque querem. Certo. E isto fez com que o casamento hoje seja um contrato livre, profundamente livre. Isto é, as pessoas juntam-se, já não há aquele estigma que existia antigamente das pessoas viverem em união de facto. Há muita gente a viver em união de facto. Portanto, as pessoas hoje rejuntam os seus trapinhos, como se diz, juntam os seus trapinhos e têm uma vida comum, não precisam de mais. É ou não é? Portanto, o casamento hoje, de alguma forma, não deixa de ser uma situação que só existe se as pessoas quiserem. As pessoas não necessitam de casar hoje. E, portanto, na minha leitura, hoje o casamento é muito mais verídico, é muito mais verdadeiro. Falar hoje de casamento e falar hoje de casamento há 50 anos atrás, ou há 60 ou 70, é completamente diferente. Portanto, eu não posso pegar nas duas estatísticas e dizer hoje casa-se menos do que antigamente. Não sei. Porque hoje casa-se por amor, por projeto de vida comum, porque eu quero, e não porque eu preciso de ter alguém que me alimente. Portanto, eu não sei se no passado esse número enorme de casamentos, se não houvesse essa necessidade, se afinal o número não seria o mesmo. E, portanto, hoje acho que o casamento é muito mais verdadeiro. As pessoas só casam se querem hoje. E antigamente, casam-se pouco. Pois, mas esses casam-se porque querem. Pois, estou a perceber. Porque hoje não precisam de casar hoje. Nem a sociedade hoje estigmatiza quem vive em união de facto. Portanto, eu olho para o casamento e vejo um futuro bonito. Sim. Ao contrário de muita gente. Acho que tem que ser, na verdade, não é? Acho que temos tem que ser. Ninguém é obrigado. Como disse, nasce ali um pacto, começa ali, não é? E as pessoas predispõem-se a juntos construir algo novo, não é? E depois, pronto, já nos mais sabe tarde. Que eu muitas vezes costumo dizer que antigamente o casamento era um contrato. E ainda é, claro, tecnicamente é. Era um contrato, no pior sentido da palavra. Hoje é um projeto. É um projeto de vida comum. Portanto, só faz quem quer. Certo, entendi. Pois, ia só falar agora, em consequência do que estávamos aqui a ver, da alteração em que sentido é que a sociedade tem evoluído neste sentido, que é muito culpa nossa, está tudo muito, pronto, o mercado está muito acelerado, então a vida está tudo muito acelerado, a mulher está mais presente no mercado de trabalho e pronto, e depois temos, se calhar, pronto, reduz-se o número de filhos, se calhar não se pensa tanto no futuro, as decisões são todas arrastadas para a frente e pronto, qual é a sua opinião sobre isto, como é que vê este facto? Porque se calhar antes casava-se cedinho, diria,
18, 20 anos. Bom, pronto, depende, claro, cada situação é uma situação, mas e hoje em dia, como diz, já, pronto, tem muita gente na universidade, maioritariamente são raparigas, são mulheres, e pronto, depois, consequentemente, o mercado de trabalho vai ficar mais com mais mulheres e o papel quase que se troca e já não temos, pronto, o foco na família, não é o foco no crescer e pronto, no fundo o papel da mulher não é que é a coisa mais bonita que existe, não é que é procriar e poder dar continuidade às gerações, não é? O problema que está a falar, eu acho que é um problema interessante, porque tocou em várias coisas que são relevantes. Sim, podemos abordar uma de cada vez, atenção. Claro, sim, Eu aqui, pronto, um bocado uma das coisas que me preocupa é que me parece que a sociedade está a fazer essa inversão, isto é, preocupa-me ver que as turmas sejam fundamentalmente femininas. Porque o ideal seria ter um equilíbrio. Certo. A sociedade sempre precisa ter um equilíbrio, não é? Porque ter um pensamento masculino e ter um pensamento feminino são coisas diferentes. Distintas. A mulher e o homem vê a mesma coisa por prismas diferentes. Sim. E um deles não é melhor do que o outro. São complementares. São complementares. São formas diferentes de ver a mesma realidade. É mesmo isso. Portanto, o que é que nós temos hoje? Temos hoje uma sociedade que, de futuro, será uma sociedade muito feminina. Com tudo de bom e de mau que isso possa trazer. Porque eu acho que o lado masculino também é importante ver, é importante que ele exista, porque é um lado diferente. São diferentes e, portanto, complementam-se. E tenho receio que, de futuro, nós vamos sofrer uma transformação muito grande, em que saímos de um lado de uma sociedade profundamente masculina, para uma sociedade muito feminina. E passamos pelo meio não aproveitando esta benesse desta conjugação destes dois tipos de pensamentos. O facto de as mulheres hoje estudarem, e bem, eu até acho que deve haver a liberdade de acesso. Não é? Certo, acho ótimo isso, mas teve essa primeira consequência, que é, hoje as pessoas acabam por reorganizar a sua vida emocional e conjugal, admitindo a procriação, admitindo a existência de filhos, numa fase já muito tardia. Mas arrastando já a decisão mais para a frente, não é? Muito tardia. Mais se calhar para a volta dos 30 anos. E vai piorar, Marco. Vai piorar. Porque como nós hoje temos muita gente, felizmente, que tira cursos superiores, hoje uma pessoa com curso superior vai concorrer no mercado com mais um conjunto enorme de pessoas que também têm um curso superior. O que é que isto faz? Faz com que não seja suficiente uma licenciatura. Certo. Portanto, nós estamos na geração que eu chamo a geração do mestrado. Que todas as pessoas têm que ter um mestrado. Porque se o Marco não tiver o seu mestrado, num concurso público vai ficar atrás de uma porção de gente. Não é? Ou seja, todos vão ter. A licenciatura é quase como o 12º, no fundo. Exatamente. Já é quase que toda a gente a tem, já estamos todos na mesma base. Então, se calhar o mestrado ou o doutoramento são o que vão destacar para... E, portanto, veja, Marco, agora, daqui a 5 anos, toda a gente vai ter mestrado. Sim. Qual será a solução para diferenciar? Principia a corrida ao doutoramento. E aí nós vamos, dali a 10 ou 15 anos, vamos ter toda a gente doutorada. E vamos depois procurar o quê? Um pós-doutoramento, para eu me diferenciar de si, que ambos somos doutorados e eu vou querer um pós-doutoramento. Conclusão. Quando é que vai acabar a minha formação académica? Aos 40 e muitos anos. Sim. Pois que é um Só caminho que, se nós temos muitas mulheres no ensino, e ainda bem, no estudo, nós vamos ter, adiar ainda mais o momento em que as pessoas vão ter filhos. Isto briga depois com o problema da nossa sociedade estar envelhecida, nós não temos reprodução de gerações, nós não temos gente nova, temos um povo, um país profundamente velho, não é? E com problemas na segurança social. Tudo isto tem depois um conjunto enorme de problemas. Consequências que a gente à partida não está a vê-las logo de imediato, mas que elas vão existir. Portanto, nós daqui a 20, 25 anos teremos um problema complicado neste país. Eu diria que o problema já está estabelecido. Eles só vão agravar-se. Vai agravar, exatamente. É isso, vão agravar-se. Sim, estava a ouvir e a propósito, falando aqui um bocado da escola também, o Dr. Luís também é professor, não é? É verdade. Estávamos aqui, se calhar, pronto, acho que já deu para entender pelo seguimento da nossa conversa. E pronto, vamos estar a fazer aqui uma pausa, eventualmente voltamos já aqui a este tema que é muito interessante, pelo menos eu acho. A falar aqui um bocado da escola, já há muito tempo professor, como é que começou? Eu sou professor ou melhor, eu sou também professor. Também professor. Sim, também professor deixa-me fazer as contas,
penso que há 16 anos. Há 16 anos que dou aulas aqui no Instituto Politécnico do Cabo de Guiar. E é uma escola que eu gosto muito. Gosto muito da escola, gosto dos colegas, gosto dos alunos. Sou suspeito, não é? É suspeito, exatamente, pronto. E eu gosto dos alunos, gosto muito de ensinar e, portanto, sinto-me como peixe na água e é uma das coisas que me deu prazer fazer na vida. É das coisas que me deu verdadeiro prazer na vida. Pronto. Esse lado do ensino dá-me gosto. E acho que isso dá-me gosto só pelo sentido. Não por ser melhor do que ninguém, mas acho que todos nós que já temos alguma experiência acumulada, temos a obrigação de a transmitir para que as próximas gerações fiquem melhores do que as nossas. Certo. Portanto, eu tenho essa esperança de Sim. que, como já alguém disse, mal está o professor que não tem nenhum aluno que o ultrapasse. Portanto, temos que ter os alunos que nos ultrapassem. Sim, eu Saibam mais do que acredito nós. sim, eu acredito que o conhecimento só é válido, acho que é quase como o dinheiro, acho que só é válido quando partilhado. Não estou a dizer o dinheiro no sentido de eu ter dinheiro e partilhar consigo, Certo. mas no sentido das empresas, da economia, não é? Acho que é da forma que se potencializa e que se desenvolve. Ou seja, acho que o conhecimento que estás, acho que só é útil quando partilhado. Acho que se calhar também essa filosofia que Porque tiramos só aqui. quando há partilha é que a gente incrementa Sim. e E que surgem caminha ideias para o novas futuro, caminha para a frente. Nós temos que andar para a frente e melhorar. Eu digo sempre que eu tenho esperança nesta geração. Pois Tenho está-me a esperança. recordar, nós tivemos uma conversa há não sei há quanto tempo foi atrás. Pá, um mês Estávamos ou a dois, falar não sobre esta conversamos. questão, sobre algumas problemáticas, se calhar da escola, se calhar prós e contras. Falámos também, pronto, se calhar da questão das pessoas não querem estudar, se querem uma área se calhar mais profissional. Pronto, outra crítica se calhar que se pode apontar a questão de ser se calhar ainda muito teórica, muito presa à teoria, não é? Uhum. E até falámos da questão de juntar a vertente mais prática, não é? Juntar o mundo empresarial à escola, porque no fundo a teoria também é para ser aplicada e acho que deve haver aqui devem ser complementados estes dois campos. E tínhamos falado até das diferenças entre alguns países, não sei se recorda dessa conversa que tivemos. Sim, tenho uma ideia, Marco. Tem uma ideia certa. Sim. O Pronto, tema é malta. muito interessante. Sim, Esse tema é muito interessante, porque é assim, a maior parte da juventude tem sempre a ideia de que as universidades e os cursos superiores são pouco práticos. certo. Muita teoria, aprende-se muitas coisas que depois não servem para se nada usam. e que andamos aqui a massacrar-nos a cabeça com teorias. Eu tenho uma ideia que as teorias são boas porque elas servem Para para sustentar resolver alguma e para coisa. resolver. As teorias surgem para resolver problemas, são concepções que nos servem para resolver determinados problemas. E quando nós principiamos a perceber que as teorias são instrumentos de trabalho, de repente nós que o paradigma principiamos muda, não é? a vê-las de alguma maneira diferente. Eu, quanto mais vou passando na vida, vou tendo a ideia, que é um bocado contra aquilo que é o pensamento atual, de que as universidades não devem largar este pensamento científico no sentido de algo também, ou pelo menos essencialmente teórico. Isto por várias razões. Eu posso dar vários argumentos que... Em primeiro lugar, se nós formos ter cursos superiores apenas de situações práticas, eu vou ter bons executantes. Veja uma equipa de futebol. Neste caso, eu teria uma equipa de futebol de 11 jogadores, mas não tenho técnico. Ok. Porque o técnico tem que ser aquele que pensa no jogo. Tem que ser aquele que vai dizer assim, vocês vão os 11 lá para dentro, mas eu tenho que pensar na estratégia e na tática de nós resolvermos isto. Se eu estiver preocupado apenas em formar jogadores, eu tenho uma equipa de excelentes jogadores, mas não tenho quem mande, não tenho quem raciocine, não tenho quem reflita, e agora como estamos a falar da seleção nacional, não é verdade que ontem mesmo perdeu, eu preciso ter alguém que reflita a dizer assim, o que é que correu mal? Sim. O que é que nós temos que mudar aqui? Como é que vamos melhorar a Ora, situação? Para onde alguém vamos? que pensa, alguém Sim. que pense tem que ter um tipo de formação diferente. E, portanto, eu não fico nada preocupado que as universidades e mesmo até os institutos politécnicos, que têm uma vertente muito mais prática, Mais atenção, não estou nada preocupado que as universidades continuem, embora mereça aqui uma proximidade maior a uma prática, atenção. Ou pelo menos, não digo tanto a uma prática, mas que os alunos compreendam a utilidade daquilo que lhes estão a ministrar. E essa utilidade nós temos que perceber.
Porque se nós lermos alguma situação e não lhe percebermos o que é que podemos fazer com ela, porque é que ela nos serve, nós não temos motivação. Certo. Não é? Portanto, as universidades precisam de fazer esta ponte, não necessariamente transformar aquilo em cursos muito práticos, porque eu aí estou a fazer bons executantes, bons jogadores de futebol, mas preciso de alguém que pense e não estou a formar quem pense. E pessoas focadas mais na No estruturação. pensamento, sim. E acho que o pensamento é cada vez mais importante. Muitas vezes, olhando para os estagiários, já tive muitos, mas olhando para os estagiários, a minha preocupação é que eles tenham as estruturas mentais. É que da faculdade que lhes tenha ficado capacidade de raciocínio, Certo. bases essenciais do direito, Para terminologia conjugar com- própria, conceitos, porque agora aqui na vida prática eles vão poder preenchê-los, preencher muita coisa. Agora, isso tem que lá estar. Se não tiver, não fazemos nada. E se eu tiver preparado um estudante para carregar na tecla, porque carregando na tecla isto vai dar aquele efeito, e ele fica todo satisfeito, porque carregando na tecla tem a visão imediata do resultado daquilo, mas não lhe explicar porque é que a tecla faz aquilo, eu fiz mal. Eu não, e, portanto, nota-se perfeitamente quem vem, pelo menos para esta área, deve ser assim com todas, quem vem para esta área e vem com uma estrutura montada, vem-me sempre dizendo, eu não percebo nada, eu não entendo nada, eu não sei fazer nada. A minha preocupação é, não te preocupes, isso, a seu tempo tudo cair. As coisas Agora, vão começar a fazer sentido, não é? o armário e as gavetas têm que lá estar. Está a ver? E agora enche com meias aqui, a roupa interior acolá, camisas ali. Agora, o armário e as gavetas é como se fosse um contador, está a ver, indo-europeu, aqueles contadores cheios de gavetinhas. É isso. A mente da gente tem que ser estas gavetinhas. E o curso superior tem que nos dar esse contador indo-europeu, para que as gavetas venham e a gente depois coloque as coisas dentro. Agora, se a faculdade conseguir meter alguma coisa dentro, melhor. O que é que aconteceu? Com a redução, com a opção pelo caminho da diminuição, da contração do ensino superior, das licenciaturas, 5 anos para os 3. não é? A passagem dos 5 anos para os 3, as universidades e os institutos politécnicos tiveram que, o que é que fazer? Comprimir os cursos, de forma a que aquilo que se dava em 5 anos com mais suavidade, com tempo para se poder fazer uma maturação, para fazer uma reflexão lenta sobre as coisas, porque eu estou a falar especificamente do direito, que é uma área que eu conheço melhor, não é? Pronto. Isso não acontece. E, portanto, em 3 anos eu tenho que arranjar um comprimido, uma coisa muito rápida, para dizer assim, vou comprimir em 3 anos. Entrei nos 3. E o que é que eu noto? Noto que um aluno, quando chega ao terceiro ano, sim, Marco, mas até mais do que isso. Falta de bases também. Eu acho que mas se calhar mais o que do que depois isso, atrasa, que se calhar é o desenvolvimento de um pensamento mais crítico. Isso. E Falta aí é aquele momento em que a gente diz, quando eu noto que os alunos estão bons para poder pegar neles e agora avançarmos, eles vão-se embora. Já terminou. E agora podem dizer assim, bem, mas eles têm um mestrado. Mas o mestrado tem uma ótica Eu diferente. acho que é, exato, acho que é mesmo uma ótica diferente, um É uma ponto de ótica vista diferente. sim. Ele já presume que a maturidade já lá está. A experiência, se calhar alguma experiência de trabalho. Isso. E, já lá. e se calhar... E na realidade muitas vezes não. Sim. Pois, até porque eu concordo, eu acho que nota-se muita diferença. Eu que pronto, também passei por essa experiência e passo atualmente de ter uma turma mais nova, com menos experiência, para uma turma mais velha, mais madura, com outra forma de ver a mesma realidade. Pronto, o complementar da situação prática do seu dia-a-dia de trabalho, que a maior parte das pessoas normalmente trabalham logo naquela área que estão a estudar, e há uma interação muito maior entre o professor, entre o aluno, e acho que é como disse. Para si é bom. E aí as poder coisas... beneficiar dessa Sim. experiência numa turma com gente com experiência diferente. Certo. É bom. Sim, e no fundo a opinião que eu tenho, apesar de ser uma pessoa que gosto de passar à prática, sou sincero, trabalho há algum tempo, pronto, gosto de aprender, gosto de contactar, não é? Do toque mesmo, no fundo um bocado daqui do podcast, eu estou hoje a falar, consigo aprender mais uma coisa que pronto, não é o meu dia-a-dia de todo, mas também sinto essa necessidade, essa complementaridade da ciência, dos estudos, porque é como diz, acho que o propósito maior no final é conseguir reunir informação e ferramentas, não é? Que no fundo é o que os professores transmitem na escola, para conseguir construir um pensamento crítico, conseguir ver, como você disse,
isto está assim, hoje é assim, ensina-se assim, mas um dia que se faça assim, não é? Troca-se o sentido da coisa, como é que é? E as pessoas estão as mãos à cabeça. E eu acho que é isso que se calhar falta um bocado. E podemos falar do porquê que isto falta e como é que isto se combate. Que no fundo é essa falta, essa falta de estruturação, de visão, não é? Sobre as coisas, no fundo é quase como numa empresa estar demasiado focada num setor, não é? Tira a lucidez, tira a clareza de pensamento de focar-se na organização como um todo e conseguir ver o que é melhor, traçar caminhos futuros e ter uma visão, não é, sobre para onde é que queremos ir, onde é que nós estamos, quem é que nós somos e para onde é que nós queremos ir. E pronto, acho que está aqui num turbilhão de ideias. Sim. Mas é verdade isso que está a dizer. Eu acho que as faculdades e as universidades devem dar instrumentos de pensamento. Podendo dar informação, ótimo, mas eu preocupo mais com a formação, acho que é a formação das pessoas, a estruturação de conceitos. O Marco está dentro da sua área, tirou uma licenciatura na sua área, está a tirar um mestrado numa área complementar. E o que é importante? Que a escola lhe tenha dado instrumentos, porque agora, ao chegar à sua vida prática, consiga encaixar aquilo que vai receber, consiga ter referências, consiga fazer os links necessários para compreender que determinada matéria está ligada com outra e vai ser muito mais rápido para si conseguir perceber, tirar pontos. Sim. Porque tem as estruturas para isso. E ao mesmo tempo eu diria que desbloquear problemas, que no fundo é o maior propósito do dia-a-dia, seja mais empresarial, seja mais mesmo do dia-a-dia privado das pessoas, não é? Todos os dias nos deparamos com problemas diferentes e acho que é preciso ter essa visão e essa clareza. Não sei, acho que podemos... Sim, força. Não, ia dizer isso a minha área, e há outras, não é exclusivamente a minha, não é? Mas a minha área é uma área propícia para isso. Porquê? Porque os psicanalistas, os psicólogos, os advogados e os padres têm uma coisa em comum, que é as pessoas entram e a troco de um determinado montante empurram das costas para outras costas um problema que trazem. O que é que os meus clientes querem? O que é que as pessoas precisam? Não são os meus clientes, são os clientes de um advogado precisa, os clientes de um padre, chamamos clientes de um padre, de um psicanalista, de um psicólogo. É transportar um problema que tem e jogá-lo para cima das costas de outra pessoa. Porque quando eu transporto o meu problema para cima das costas de outra pessoa, eu já saio do seu gabinete muito mais leve. E isso é feito a troco de um montante, de um dinheiro que as pessoas pagam para que esse transporte de um problema seja feito. Se o Marco não tem esses instrumentos que lhe permitam fazer, não vai conseguir cumprir essa situação. Não. Mas pronto, era isso. Sim, acho que falou bem, concordo. Acho que no fundo é um objetivo comum, é uma empresa como outras, de outros setores que se... Como a sua? Sim, que se o Marco disponibiliza trabalha na sua área. Um problema e no fundo... música, as pessoas têm o seu dia-a-dia, têm os seus problemas, andam ocupadas e por vezes essa praticidade de ter alguém que lhes trate os casos, não é? Até porque aqui é mesmo obrigatório, é por lei, está assim definido, mas mesmo noutras áreas, noutros setores, é resolver um problema. A pessoa está saturada, hoje não quer fazer o jantar e tem alguém que lhe vende ali a opção do jantar, não é? Ou seja, é facilitar e acho que é desta forma que se cria o valor e que leva as pessoas ao ato do consumo. Pronto, podemos voltar se calhar ao campo das leis e pronto, só para fica perceber à vontade, um pouco e pronto, tenho algumas bases, como eu disse, algumas cadeiras que fui estudando ao longo do curso, mas que não é a minha praia de toda, mas mais para pronto, quem nos estiver a ouvir também perceber como é que as leis funcionam, ou seja, tínhamos falado da questão da lei surge de uma ocorrência ou vice-versa, não sei se podes explicar melhor essa situação novamente. Uma questão frequente é as pessoas tentarem perceber se no fundo a lei está à frente do acontecimento ou se o acontecimento provoca a lei. Ou seja, se a lei é resultado de uma evolução da sociedade, chamemos assim, ou se a lei é o motivo dessa evolução, ou seja, a lei está antes dessa evolução. Eu acho que a pergunta tem que responder um sim e um não, ou melhor, tem que responder os dois é que estão certos. Porque há campos do direito que são campos que estão à frente daquilo que é a evolução da sociedade.
Vou dar um exemplo do direito da família. O direito da família é normalmente muito mais ousado do que aquilo que é o pensamento de uma sociedade em determinado momento. E, portanto, as soluções do direito da família são provocatórias. São soluções que vêm dizer, é por aqui que vocês devem caminhar. Vejam, Quando isto todos acontece, resolve-se desta forma? Ou... Sim, deste sentido? mas muitas vezes essa solução nasce, por vezes, antecipando a existência do problema futuro. Certo? Eu vou dar um exemplo. Repare, nós temos o problema da lei do aborto, que deu muita polémica e que deu aso às sucessivas consultas às pessoas, consultas públicas, houve muita polémica nessa altura, já lá tem alguns anos. Hoje é relativamente pacífico, hoje é aceito pela sociedade. Que o aborto eu digo a interrupção voluntária da gravidez. Sim. Quando digo aborto, não digo o aborto natural, espontâneo, sim. Digo o aborto como interrupção voluntária da gravidez. Como intenção da mulher, sim. Sim. Como em situações de necessidade, em situações de doença, em situações em que está em risco a própria vida da mãe, enfim, em muitas situações, sim. Hoje o aborto é admitido. E hoje é admitido por uma franja da sociedade bastante significativa. Não o foi, sim. No momento em que a lei apareceu. A lei estava à frente do pensamento da sociedade. Outras situações, a lei funciona ao contrário, funciona por arrasto. Funciona não como ação, mas como a reação a um acontecimento. Ou seja, vai de arrasto àquilo que a sociedade já está a viver. Se surge a necessidade de legislar... algo que já está a acontecer. Sim. No campo dos contratos, é muito frequente isso. Veja, houve contratos que meados do século passado não existiam da forma que estavam tratados. Vou dar um exemplo, um contrato de agência, não vou entrar em pormenores técnicos que não têm interesse, mas sim. Todos nós já sabemos, fulano é agente de seguros, fulano é agente de... Portanto, esse contrato de agência hoje existe porque foi fruto da necessidade do legislador regulamentar um contrato que já estava a acontecer, embora não existisse na lei. E então a lei vem de arrasto porque a sociedade já está à frente dela. Certo. Noutros campos de direito é ao contrário. A lei vai à frente, sim. E a sociedade vai atrás. Está a ver? Por exemplo, há uma situação muito curiosa no âmbito do direito das sucessões. Eu gosto muito de sucessões, está a ver? Estou sempre caminhando para lá porque é uma coisa que eu tenho um xodó pelo direito das sucessões. Existe um mecanismo interessantíssimo que é uma reação e ao mesmo tempo uma reação e ao mesmo tempo uma ação, que era uma existência hoje, a constatação por parte do legislador que existe um conjunto de pessoas que não se casam, vivem uma situação de união de facto, não se casam porque entendem que, tendo filhos, esse casamento poderá prejudicar a futura herança dos seus filhos. E pensam bem. Porque se alguém se casar, nós temos a nossa lei, a partir do momento em que se casa, passa a ter mais um herdeiro, que é o cônjuge. E, portanto, o que é que o legislador foi constatando? Que, na realidade, em termos sociológicos, existiam muitos casais que viviam uma vida em conjunto, uma família, viviam em união de facto, estariam disponíveis para se casar, mas não casam. Porquê? Porque o casar significaria alterar o conjunto dos seus herdeiros. Sim. E, portanto, quem já tinha num segundo casamento, quem vem para uma segunda união, diz, eu não vou me casar, vamos nos manter como unidos de facto, embora eu até estaria disposto a me casar, porque, na realidade, eu sei que vou alterar a minha vida. O legislador veio trazer até certo ponto, embora isso é discutível, mas não vamos entrar por aí, mas o legislador veio trazer a certo ponto uma solução para estas situações. E essa solução, embora polémica, essa solução ainda não foi aceite pela sociedade civil. Portanto, a sociedade civil ainda não vê aquilo como uma solução possível. Está a ver? Porquê? Porque não está habituado, porque ainda não foi difundido, porque ainda não é definido. Sim, eu acho que por desconhecimento. Ou seja, a lei reagiu e ao mesmo tempo está à frente, porque a sociedade ainda há de chegar a perceber que isto pode ser um mecanismo e vai competir aos juristas, aos intérpretes da lei, aos aplicadores, colocar este instituto de forma que as pessoas o sintam como algo de válido. É curioso. Sim. De facto, é curioso, sim. Mas,
Pronto, agora só uma questão, não sei se tem muito a ver. Eu estava aqui só a pensar enquanto Claro. falávamos, que recordo-me, estava a ter uma conversa dentro destes temas com os colegas e a diferença de antes de comprar uma casa, de casar ou não casar. Que repercussões é que isso traz, que já agora fiquei a pensar nisto, se puder também esclarecer. Eu sei que é uma coisa mais específica, mas... Não é tão surgiu e específica como isso. O Tá Marco bem. está a tratar um assunto Sim. que é um assunto importante hoje na nossa sociedade. Sim, Porquê? Porque o facto das pessoas hoje estarem a optar por uma união de facto em vez de um casamento, e isso tem a ver com a primeira pergunta que logo me principiou a fazer. Isto é engraçado, porque as conversas depois fazem círculos, não é? Voltam ao mesmo ponto, que é saber se afinal o casamento é uma solução, porque é que as pessoas não casam ou deixam de casar. Portanto, o facto das pessoas não optarem pelo casamento e optarem por uma questão de uma união de facto, tem também consequências, e tem consequências no património. E tem consequências naquilo que são problemas que vão surgindo e que têm que ser tratados de maneira diferente. Não há soluções ótimas. Não há decisões, olha, casar é que é bom, é tudo bom, ou então não casar é bom e é tudo bom. Não é. Ao não casar, nós evitamos alguns problemas que o casamento traz, mas criamos outros. Temos de perceber que se criam outros. E um dos problemas que se cria é um problema de património. Que é, veja, se o Marcos for casar hoje, não digo hoje, mas amanhã, vamos para amanhã, pronto, o Marcos vai se casar amanhã e hoje pensa na possibilidade de comprar um apartamento. Se compra um apartamento hoje, o apartamento é seu. certo. Seu. É assim, efetivamente não é meu, não é? Mas Não, é eu seu, percebi. é seu. É meu. O apartamento é seu. E a dívida também Agora, associada o problema que vai acontecer ser. é se o Marco pedir um empréstimo junto do banco para fazer o pagamento, esse empréstimo, como se vai casar amanhã, vai ser pago pelo Marco e pela sua esposa. Certo. Porque, partindo do princípio que vai casar-se num regime de comunhão, seja de adquiridos, seja de comunhão geral. Ou, por defeito, o regime que a nossa lei prevê, e penso que bem, é o regime da comunhão de adquiridos. Portanto, se, a partir do momento que casa, o Marco e a sua esposa, esse tal projeto comum de família, passam a arcar com todas as despesas que aquilo tem, os dois vão colaborar no pagamento dessa prestação. E poder-se-á dizer, bem, mas afinal, quem pagou o empréstimo todo foi o casal, portanto o apartamento é do casal. Não, não é. Não é. O apartamento é do Marco. Então, vamos dizer, mas então o Marco agora, vou dizer uma palavra vulgar, que afiambrou-se ao dinheiro da esposa, ficou com património próprio e ela ajudou a pagar e não é dona do apartamento? Não, não é dona do apartamento. O que o Marco passa a ser devedor a ela de tudo aquilo que ela lhe pagou. Está a ver? Sim. Isto do casamento. Vamos imaginar agora que não casa, que o Marco não casa. Duas hipóteses. Tens ali uma menina interessada. Está atenta. Nesta Está atenta. temática. Deve haver muitas meninas Já- atentas, já está- meninas e meninos, já está ali a atentos olhar nesta para o- altura. com o olhar Não é? tem que ter Pronto. cuidado. Vamos lá. Vamos imaginar que o Marco não casa e, portanto, compra o apartamento hoje. O apartamento continua a ser seu. O problema que vai existir agora é que as regras que funcionam do casamento não vão funcionar agora aqui porque não houve casamento. Certo. E, portanto, a nossa lei vai ter um caminho, como é que é dizer, um caminho, um buraquinho, por onde vai ser possível passar para que seja possível um dia esta pessoa que viveu consigo e que ajudou a pagar com o dinheiro dela ou com o dinheiro que o Marco poupou, porque pode não ter pago nada do dinheiro diretamente dela, mas se essa pessoa pagou a luz, pagou o gás, pagou outras coisas da vida comum, fez com que o Marco poupasse dinheiro Sim. para que pudesse pagar aquele empréstimo bancário. Portanto, de alguma maneira, e pelo menos de uma maneira indireta, esta pessoa colaborou, contribuiu com o facto de hoje o apartamento ser seu. E a lei vai dizer que vai haver um caminho de que o Marco não se vai poder enriquecer à custa dessa pessoa, porque enriqueceu-se à custa dessa pessoa. Portanto, vai ser possível a lei ainda vir dizer agora vamos fazer continhas. Está a ver? Mas o apartamento continua a ser seu. Agora, casou, comprou depois do casamento. É comum do casal. Aí estamos a falar daquilo que em termos técnicos é uma comunhão conjugal. Coisa diferente é o Marco hoje pretender casar-se ou não casar-se, mas comprar hoje com a sua namorada, com a sua noiva, compram os dois o apartamento
e vão ficar os dois responsáveis por essa dívida. Não porque são casados, mas porque entram numa compropriedade. Como eu posso comprar um apartamento consigo, Sim. ou comprar aquele carro ali bonito, um carro antigo, vamos os dois comprar. E se comprássemos, marca aquele carro Pertence às duas para partes. recuperar. Pronto, e aí temos uma outra figura jurídica que vai funcionar, que é uma situação diferente, que é uma compropriedade. Mas já está a pensar em asneira. Não está a pensar em asneira, Está não. a fazer contas à sua vida, se casa ou não foi, casa. Não foi bom esclarecer, acho que ficou aqui, acho que ficou esclarecido, pelo menos. Acho que sim. Por acaso, há bocado estávamos a falar daquela questão da origem das leis, não era? Se aparecem após o acontecimento ou vice-versa. E falou deu os dois exemplos, pronto. E ia questionar um exemplo que não falou e qual é que é a sua ponto de vista sobre esta realidade que é da inteligência artificial. Aos mais variados pontos, como é que tem sido, como é que a lei tem reagido a este acontecimento. Não consigo dar um exemplo específico, calhar fica difícil assim, não sei, mas... Não, eu acho que o problema da inteligência artificial é um problema atual. Sim. Um problema atual. E a inteligência artificial vai ter para o direito duas dimensões distintas. Uma é a necessidade do direito de vir a regular a inteligência artificial, porque a inteligência artificial levanta um conjunto enorme de problemas, desde a propriedade intelectual ao problema de saber de responsabilidade depois a partir daqui, porque eu, quando estou a falar de inteligência artificial, estou a falar em sentido amplo, estou a falar desde a pergunta que fazemos ao computador para nos resolver um problema, até aos carros que passam a andar sozinhos. Ainda eu não sou grande aficionado de motas, Sim. mas vi outro dia Uma moto? não sou grande aficionado de motas, sim, mas a moto sozinha? mas vi outro dia uma moto que se equilibra sozinha, Com o autopilot, não é? não precisa de pôr descanso, ela vem atrás de si como se fosse um cãozinho, está a ver? Ela equilibra sozinha, monta-se em cima dela, pode dar um lado para o outro, que ela não se mexe, e ela sente-se, ela vai integrar-se, digamos assim, com o seu condutor, percebendo o que é que ele quer fazer. Portanto, veja, isto traz problemas enormes, porque se esta moto tiver um acidente, ela é meia autónoma, quem é que é responsável? A responsabilização, se é da pessoa, se é da marca? Se é do condutor, se é da marca, se é da moto, se é dos dois. Bem, isto significa que a inteligência artificial traz um conjunto enorme, e só estou a falar deste, que é mais fácil percebermos, traz um conjunto enorme de problemas que precisam de ser regulamentados, que vai demorar até chegarmos ao ponto certo. Mas tem também uma outra faceta, que é a faceta interna, que é até que ponto o jurista vai poder utilizar a inteligência artificial como instrumento de trabalho. Já se discute se é possível fazer sentenças com base em inteligência artificial, discute-se se é possível fazer decisões administrativas com base em inteligência artificial. Eu acredito que já estamos muito mais longe do que aquilo que aparece ao público. Já a evolução da tecnologia é muito maior. No sentido de estar a vender uma ideia que se calhar não se chega lá, ou não percebi? Não, eu quero dizer é que provavelmente as coisas já poderão acontecer e nós ainda não temos conhecimento que elas aconteçam. Que é uma ferramenta interessante, para o magistrado, porque pode fazer muito trabalho de investigação e poupar tempo. É interessante para um advogado, que pode ajudar a fazer muito trabalho de investigação e trabalho, aquele chamado trabalho de sapa, que é preciso fazer e custa, leva tempo e muitas vezes é semelhante em muitos processos. Embora nós em Portugal ainda não temos uma inteligência artificial portuguesa, digamos assim, virada para o direito, que se possa considerar um instrumento de grande valor ainda. Mas levantam-se aqui questões éticas e morais relacionadas com a aplicação com o uso da ferramenta como auxílio do trabalho, das funções. Se levanta no sentido de partilhar informações com a inteligência artificial e como é que depois estes dados são usados, no fundo. Sim, esse é um dos problemas que a inteligência artificial levanta. Sim. Porque assim, eu estou a questionar, por acaso nunca pensei nisto, está agora a pensar, uma pessoa quando escreve alguma coisa ali, ou quando usa aquele recurso, aquilo fica uma base de dados, não é? Sim, fica. Veja, nós podemos utilizar a inteligência artificial sem falar do senhor A ou do senhor B. Sim. Eu falo do senhor X, o senhor X fez isto, o senhor Y fez aquilo, portanto a inteligência artificial fica com
com elementos muito reduzidos Sim. e não consegue, digamos, Sim, fazer... com uma panóplia muito genérica, no fundo, não é? Sim. De dados muito genéricos, sim. Sim. Embora o problema pode ser discutido. Sim. Pode ser discutido. Isto para o direito é um campo novo que está a surgir e vai... O direito é muito engraçado porque, como existe direito desde que existiu duas pessoas, enquanto existiu uma só, não foi preciso haver. Mas a partir do momento que existiram duas, já foi preciso haver direito, que é para dirimir os problemas entre duas pessoas. Portanto, veja, quando a vida vai ficando mais complexa, mais o direito vai abarcando, eu diria, assambarcando temáticas. Eu recordo-me que quando principiei a trabalhar em 1983. Como estagiário ainda e depois como advogado em 1985. Portanto, nessa altura, os problemas comuns das pessoas eram um ou dois baldes, digamos assim. Que as temáticas dos problemas eram muito mais reduzidas porque a vida não era tão complexa. E a vida, desde há 50 anos para cá, complexizou-se muito e vai-se complexizar muito mais. Para si, que é mais novo do que eu, vai enfrentar, eu ainda quero ver se sou velhinho de bengalinha, se ainda estou aqui presente para ver isso. Já não quero ter influência, porque quero ver como é que vocês se vão desunhar, como é que vão resolver estes problemas todos, que não vão ser fáceis, porque a velocidade da evolução da sociedade é enorme, porque a velocidade é que as coisas tecnologicamente se mudam é enorme, enorme, assustadora. O Marco hoje está numa técnica... Sim, e só dizer, temos às vezes aquelas investigações de que nos últimos 10 anos criou-se mais conhecimento do que nos últimos... Sim, eu não diria conhecimento, eu diria informação. Sim, exato, conhecimento pode ser uma coisa diferente. Sim, mas sim, é verdade isso. Portanto, e veja, quando o Marco estiver a investir numa determinada técnica, quando chegar ao fim está obsoleta, já tem que mudar para outra. E isto é preocupante, porque não dá tempo para nós seres humanos, de aplicar. Sim. Nós teremos proveito do que vai acontecendo. Porque as coisas ainda estão a acontecer e já estão ultrapassadas, já há outra diferente. E isto vai-se sentindo. Aliás, é curioso, agora isto tem acontecido com os carros elétricos. Isto para falar de coisas simples, para as pessoas perceberem. Os carros elétricos, hoje o Marco quer comprar um carro elétrico. Faz uma pequena investigação, 3 ou 4 ou 5 carros, baterias, cargas de baterias, etc. Quando chega ao fim da sua investigação, já bota fora, porque já há mais não sei quantas hipóteses de mercado, já completamente diferentes. Portanto, isto é muito complicado de trabalhar hoje, e para os jovens vai ser mais complicado ainda. Vai obrigar uma velocidade de adaptação enorme, com algumas consequências que eu acho que não vão ser boas, porque vão obrigar à superficialidade do conhecimento. Sim. E por isso vamos precisar de inteligência artificial para nos ajudar. Está a ver? Isto vai ser uma fatalidade, é uma fatalidade. Sim, mas falando do uso da inteligência artificial, das consequências também que da sua aplicação, não digo se calhar para mim, pronto, que já nasci, não estou a dizer que não havia, mas se calhar estava mais num princípio. Sim. Mas mais com estas gerações que estão agora a começar a entrar para a escola, a aprender, até que ponto é que condiciona, ou não sei qual é que é o seu ponto de vista, o desenvolvimento das crianças, no fundo, porque, quero dizer, se calhar leva a muita preguiça, e não estou a dizer preguiça só no mau sentido, estou a dizer preguiça, se calhar, mental, de raciocinar, de estruturar bem os seus pensamentos, porque aquilo é tão fácil, é tão direto, mas depois também temos que ver, se calhar, o lado oposto, que é, se calhar, a informação às vezes já está enviesada, conforme que se vai dizendo à ferramenta, não é? Porque se a ferramenta quer ir neste caminho, dificilmente ela não vai dar outro campo, ou seja, isto vai afunilar aqui a quantidade de hipóteses e acho que torna as coisas muito mais, afuniladas, como estou a dizer, e não mais amplas, para ter as coisas, ter um ponto de vista diferente das coisas. E qual é que o que é que acontece com o desenvolvimento das crianças com o uso desta ferramenta? O Marco falou uma coisa interessante, que é o problema da preguiça. Sim. Veja, o ser humano é por natureza preguiçoso. Nós aprendemos a ser preguiçosos. Sim. Vejam, quando a gente tem um gatinho pequenino ali de 1 mês ou 2, ele não para, elétrico, de um lado para o outro, corre, um cãozinho é igual e as crianças são iguais. E depois o nosso corpo, passado um tempo, o princípio é ver que está a gastar muita gasolina. Está a gastar muita gasolina. E o corpo então aprende a dizer assim, eu tenho que gastar menos. E consoante a pessoa vai envelhecendo, vejam que os velhinhos gastam muito menos energia do que nós. Sim. Porque o corpo está-lhes a dizer poupa, porque isto não dura sempre. Portanto, a preguiça é natural no ser humano.
Sim. Nós temos que perceber que é uma coisa natural. E temos que entender e temos que perceber que a preguiça é uma forma de subsistência, é uma forma de preservação. Sim. Pronto. Acho que é um mecanismo de defesa, no fundo. Um mecanismo de defesa, é Sim, mesmo porque isso. Um mecanismo de defesa. nós Portanto, temos- nós temos que aceitá-la como uma fatalidade. Sim. Portanto, quando nós temos uma geração nova agora, como o Marco diz, que vai entrar num caminho em que vai estar, digamos, munida de instrumentos de recurso a uma inteligência artificial que lhe vai poupar muito trabalho, é evidente que eu não posso pensar que vou contra essa maré e que havemos de pôr uma geração a trabalhar de pai pica, passa a expressão, trabalhar de pai pica no conhecimento, tem que trabalhar, isto está ultrapassado completamente, não tem hipótese. Isso é, Eu acho que nem isso é estar agarrado a um passado. Sim, nem diria Agora, para a grande aplicar. questão é o que é que podemos fazer de forma que esse instrumento não seja perverso. Não é? Ou seja, que este instrumento não seja aquilo que neste momento está a ser. Mas este momento é um pouco como aquela criança que nunca comeu um doce e a gente lhe dá um chupa-chupa. E ele lambuza-se todo porque é a primeira vez que come chupa-chupa. Portanto, nós estamos nessa fase. Na fase em que o chupa-chupa é docinho, ainda ninguém tinha provado a inteligência artificial e a geração pega e diz assim, bem, eu tinha este trabalho todo, este trabalho enorme, agora não vou ter, vou pôr aqui o computador, vou pôr a inteligência artificial a fazer por mim, faz, e eu pego e apresento logo isto está feito. Qual é o próximo passo? O próximo que nós todos, eu e o Marco, não se ponha de fora, porque já está na geração e tem que pensar nisso para os mais novos. É ou não é, Marco? Sim. Portanto, o que é que todos nós temos que fazer? Fazer compreender que essa ferramenta é útil, mas nós vamos ter que ler o fruto dessa ferramenta, ser crítico da ferramenta e poder utilizá-la dando um passo mais. Ou seja, a ferramenta vai-me poupar naquilo que era o trabalho chato, o trabalho de sapa, o trabalho que era maçudo, que era de investigar e ler e fazer, e a ferramenta vai-me trazer Vai tudo. resumir, vai trazer Sim, sumo o que a ferramenta não vai ter o sumo. conseguir é fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é dar um passo para além dela. E isto é que é o problema. Porque nós temos que perceber, a nível de formação, a nível de formação universitária, a nível de formação das nossas gerações mais novas, que eles não podem competir com essa ferramenta a nível de velocidade. Não tem como. Não tem como competir com essa ferramenta a nível de base de dados. Não tem como. Não há memória que consiga manter presente tanta informação como a inteligência artificial vai ter. Agora, nós vamos ter que preparar pessoas para fazer aquilo que a inteligência artificial não faz. Há um lado humano que é preciso colocar aqui, de pensamento crítico. Voltamos ao mesmo círculo. De pensamento crítico que é preciso ter. E isto a inteligência artificial não nos vai conseguir dar. E é aqui que nós temos que preparar as gerações novas, está a ver? É dizer, toma a inteligência artificial, use-a, mas a partir de agora faça algo com ela que ela não faz. Está a ver? Sim, Acho que é engraçado. Sim, mas olhando para isso mesmo, para o próprio conceito da inteligência artificial, até que ponto é que também podemos questionar se aquilo efetivamente é inteligência ou se aquilo é só assimilação de dados e de informação e pronto, e dando-nos a resposta. Não sei se está a fazer entender Eu acho, a informação. eu acho que o Marco tem razão aí. Eu acho que Neste só tentar momento, olhar num prisma diferente e não Sim, olhar sim. como toda. Ok, é uma ferramenta, uso, acho que é útil e tem as suas vantagens, como todas, como falamos agora, mas até quando é que aquilo é efetivamente inteligência, não é? é isso. Acho que o Marco está a tocar num problema interessante. Acho que na fase que nós estamos ainda não é uma inteligência. Embora Mas li quem uma para vez isso uma... é difícil de criar isso. Eu li uma vez uma situação curiosa há relativamente pouco tempo, não sei dizer onde li, portanto não te posso dizer onde é que é a fonte daquilo que li, mas que alguns cientistas americanos puseram dois computadores a lidar um com o outro, duas inteligências artificiais em computadores, com bases de dados, a lidar um com o outro. E a dada altura, eles deixaram de falar, deixaram de comunicar em inglês Ok, sim. e passaram a comunicar numa linguagem que não foi compreendida pelo ser humano. Ok. E, portanto, os cientistas desligaram aquela situação. Porquê? Porque deixaram de controlar o que estava a acontecer. E isto é preocupante. Acho que Não isso pode sei acontecer se... no futuro mesmo com robôs e Acho. chegar a um ponto que o humano não vai conseguir controlar. Agora estamos a fazer futurologia, não é? Sim, sim. Mas acho que corremos seriamente esse risco. Porquê? Porque, vejam, o Marco vai dizer-me assim, não, mas isso não vai acontecer, porque eu, Marco,
e os meus amigos e as pessoas que eu conheço vão estipular uma fronteira e essa fronteira vai ser o limite até onde nós vamos permitir que a inteligência artificial vá, não pondo em risco que essa inteligência de repente tenha controle sobre o ser humano. E ter controle sobre o ser humano é muito fácil hoje em dia. É só controlar toda a informação que está na net e nos computadores e tudo. Tudo acaba. Veja bem, não há forma de fazer. Se agora um computador tomasse conta da sua vida e lhe alterasse as datas das consultas clínicas que tem, veja já a confusão que lhe dava. Não é verdade? Estou a falar de uma coisa vulgaríssima. Lineu. Para um computador isso era facílimo fazer. Portanto, o Marco está dentro daquelas pessoas que acreditam que consegue estipular essa fronteira. O grande problema é saber, primeiro, se essa fronteira poderá ser ultrapassada pela própria máquina, autonomamente. Segundo, se vai haver uma pessoa que, a troco de muito dinheiro, resolva fazer essa situação. Ao contrário de todos, sem conhecimento de todos, porque foi assim que as grandes coisas aconteceram, não era verdade? Muitas coisas má aconteceram assim. Sim. Portanto, nós não conseguimos controlar todos os seres humanos para saber se algum vai ficar tentado a ter uma situação melhor. E veja, agora estamos a falar em termos bélicos. Marco é uma nação, eu sou outra, sou um país, estamos em guerra. Eu quero que as minhas máquinas resolvam o problema da minha guerra a meu favor e, portanto, se for necessário metê-las a pensar por elas, desde que elas só matem o Marco, não matem a mim, eu quero que elas principiem a ultrapassar aquela fronteira. Mas até que ponto é que ela não se pode virar ao contrário, não é? E matar a minha própria máquina. E, portanto, é o problema que eu digo que não sei se um dia não teremos esse problema. Sim. Espero que não seja já para mim, que talvez daqui a 100 anos. Eu espero chegar aos 120, portanto. Sim, estava, mas pronto, falando sobre, só mesmo para, se calhar para terminar o tópico da inteligência artificial, da questão de haver artigos científicos que passam, feitos 100% com o uso dessa ferramenta. Sim. Acontece? Ora bem, artigos científicos utilizados com o recurso dessa ferramenta. Eu estou mais habituado à área do direito, dessa consigo falar. Se o meu amigo fizer hoje em português, vamos falar isso em português, se o Marco hoje chegar a uma plataforma de inteligência artificial e lhe pedir para ele fazer determinado texto em certas circunstâncias do direito, ele vai fazê-lo. Eu tive uma colega que trabalha no âmbito do direito fiscal, dá aulas no âmbito do direito fiscal, e teve um problema curioso num mestrado o ano passado, que foi um aluno que lhe apresentou um trabalho muito bem apresentado, sobre um tema que ela deu, e o trabalho estava muito bem apresentado, muito bem escrito, e o que lhe chamou a principal atenção foi a forma como estava escrito. Estava muito bem escrito, um trabalho muito bem escrito. Ela conhecia o aluno, conhecia que ele tinha algumas dificuldades na pontuação, na forma de construir as frases, e, portanto, achou estranho aquilo estar tão bem escrito. E leu com particular atenção. E foi às fontes que onde estavam ali indicadas. O trabalho foi feito por uma inteligência artificial, várias páginas, ou sorte de 50 páginas, citava livros que não existem, isso é o citavam páginas de livros que não existem, de autores que não existem, e normas jurídicas que não existem. Tudo fazia sentido. Tudo aquilo fazia sentido, só que não era real. Não tinha fundamentação nenhuma. Era num mundo completamente diferente, está a ver? Um mundo fake, como agora costuma-se dizer. Portanto, um mundo que não existe, mas era um mundo de uma inteligência artificial. Para a inteligência artificial aquilo tudo fazia sentido, estava tudo bonito. Agora, e depois a colega até foi fazer uma experiência, com base naquilo, foi a uma plataforma de inteligência artificial para dizer, olha, mas eu não quero o inventado, eu quero com base nisto. Não sei bem. Sim. Estamos ainda no princípio, estamos a dar os primeiros passos. Isto, daqui a 10 anos, Marco, vamos estar atrapalhados, mas por hora a coisa, a gente ainda, por hora ainda temos a ideia de que estamos muito acima da inteligência artificial nesse aspecto. Sim. Nesse aspecto. Eu diria que para já, pela visão que eu tenho, pronto, que é aquilo ainda nos dá uma resposta muito linear, muito preto no... Não é preto no branco, mas como isto Marco disse, tipo, uma base de dados. Sim, ou seja, aquilo está muito... Parece que tem duas palas, está a perceber? Ou seja, e parece que não consegue ver além daquilo. Sim. E acho que se calhar, voltando às competências dos jovens, não é que depois é isso que atrasa também.
essa questão de depois também ficarem eles com as duas palas e não conseguirem ver para além delas, não é? É isso. Ou seja, como às vezes costuma dizer na internet, do pensar fora da caixa, não é? isso. Ou se calhar Mas acho diria-se que qual caixa, não é? acho Não que ver a essa é a caixa função nenhuma. hoje do ensino. Sim. É admitir que a inteligência artificial foi como a Toyota, veio para ficar, está a ver? Mas que hoje temos que preparar as pessoas a dizer isto já não é preciso fazer, porque a inteligência artificial o faz, eu tenho agora que preparar pessoas para desafios diferentes, para coisas diferentes, coisas que a inteligência artificial não faz ou não vai fazer ainda. Sim, senhor. Podemos, se calhar, voltar a outro tema. À vontade. Não sei bem o que é. Mas. Não sei, podemos falar um bocado de filosofia. Está por dentro, não está? Não sei. Todos nós somos Alguma coisa, filósofos, sim, não é? alguma Todos coisa. nós somos filósofos. Sim, eu também confesso que até tivemos esta conversa e eu tinha partilhado a ideia de que eu próprio, quando era mais novo, não tinha muito interesse nestas áreas, filosofias, histórias, e que com o evoluir, com o amadurecimento, comecei a compreendê-las de uma forma diferente e a ver a sua utilidade. E não sei, mas voltando assim às origens, e quando a pessoa é mais nova, acha que é bem dada na altura que é? Acha que as pessoas estão predispostas para ouvir e para tirar o fruto e o proveito daquilo? Eu digo porque eu gosto de olhar e de ouvir conversas deste género, nestas matérias, apesar que não tenho muito pouco conhecimento para falar de coisas muito específicas, não é tudo o que eu queria fazer agora, mas acho que é útil, voltando àquela questão da estruturação do pensamento crítico, para desenvolver as competências das pessoas. E é muito por aí que o meu interesse tem surgido e que se calhar na altura não surgiu porque não tinha essa clareza, essa lucidez de tal importância. Claro. O que é que acha Olha, sobre isto? Eu aqui há uns anos atrás resolvi nas férias ler um livro que tinha dado quando era rapaz. Na altura em que eu andava a estudar, naquilo que antigamente era o liceu, hoje em dia seria pai no nono ano, no 10º, já não me recordo. Dei um livro do Almeida Garrett, que era Viagens na Minha Terra. Eu acho que este livro hoje não se dá. Pronto. Porque os livros também vão mudando, o que é natural que muda. Mas eu na altura achei aquilo uma estupada. É estupada, coisa chata. É duro, é uma Muito chato. Depois aquilo falava muita política, sabe? Eu tinha 15 anos, 16 anos. E aquele livro era engraçado porque... Deixa-me só voltar atrás. Sim, então decidi relê-lo numa das férias. Eu fui de férias, as minhas férias são assim curtinhas, faço muitas férias, mas faço curtinhas. Pronto. E lembro-me que até devo ter feito uma figura meio estranha, porque eu gosto muito de ler, lembro que estava junto a uma piscina e tinha muita gente e eu gargalhava, mas era em voz alta, estava a ler. As pessoas diziam, é meio maluco, coitado, abriram as portas, davam um hospício, está aqui um aqui solto, está um aqui solto. E o livro para mim foi um pratinho, mas foi agora quando já tinha a idade que tenho. Está a ver? Porquê? Porque o livro é muito interessante, o livro tem... Aquele livro foi publicado em fascículos de jornais, todas as semanas saía um bocado da história, e então o Almeida Garrett precisou de segurar os leitores. E como precisava de segurar os leitores, ele, na época do romantismo, tinha que criar uma história romântica. Então criou uma história romântica. Aquilo é uma história romântica contada de uma menina e um senhor que se apaixona pela menina, a menina apaixona-se pelo senhor, aquilo tudo muito melado, está a ver? Tudo muito melado, aquilo a gente até passa as folhas do livro, até gruda no mel que aquilo tem. Pronto. E ele explicou que precisava daquela história para que as pessoas que mantivessem interesse em todas as semanas irem ler. Então o que é que ele fazia? Ele contava um bocadinho da história da Joaninha, chamava-se assim a menina, veja bem, a Joaninha, contava um bocadinho da história e prendia as leitoras que gostavam de ler aquelas histórias mais românticas. E na semana seguinte, malhava forte e feio em crítica política. Está a ver? E a história Viagens na Minha Terra é uma história que ele fez de uma viagem em carruagem, na altura, entre Lisboa e Vila Franca de Xira, que são 30 e poucos quilómetros, 50 quilómetros. Hoje em dia a gente numa penada de carro chega do outro lado, não é? Mas aquilo durou-lhe muitos dias.
E como durava muitos dias, ia em carruagem, e ele, a cada vez que chegava a uma terrinha diferente, parava, e como era deputado já, falava então com o Presidente da Câmara, com o Presidente da Junta de Freguesia, com o Presidente dos Bombeiros, com o Presidente não sei o quê, e as pessoas iam contando historinhas sobre políticas, e aqueles escândalos politiqueiros, e corrupção, e fulano é um ladrão porque roubou não sei o quê, e portanto ele bebia todas essas situações, claro, de uma forma que ele escreve muito bem, e que vale a pena ler, e portanto ele conta aquilo com muita crítica, está a ver? E portanto o livro é interessantíssimo para quem tem 50 anos, não é para quem tem 15. Eu quando tinha 15 anos não achei graça nenhuma ao livro, só achei graça à história da Joaninha, e agora acho graça a isso. Vou-lhe dar um outro exemplo, e já lá chegaremos ao que quer. Sim. Vou dar um outro exemplo, na altura li os Maias, e a parte que eu achei mais interessante dos Maias era a parte mais picante. Era um irmão e uma irmã, andaram ali e tal, e era uma mulher bonita, lia-se que era uma mulher bonita. E depois havia uma parte que era muito chata, que era a descrição das corridas, e uma parte que era uma parte das corridas, e eles iam a uma corrida de cavalos, portanto, uma parte da descrição, e eu ouvia os professores dizer, esta parte é lindíssima. E eu achava aquilo uma estupada, aquilo uma coisa horrível, que estupada, aquilo, parece 50 páginas, que estupada. E hoje é a parte que gosto mais. Porque aquilo, de facto, é um pratinho de crítica social, da forma como se escreve. Agora vamos ver aquilo que... Para criticar também coisas que a sociedade não faz bem. Sim. Mas agora veja aquilo que me estava a perguntar. Sim. Nós, quando damos filosofia, damos exatamente nessa idade. Numa idade em que ainda não estamos capazes de poder tirar tudo o que é possível como instrumento de vida, a história, a filosofia, a história. A história é sempre uma disciplina malquista. Normalmente. É malquista, porque só tem que decorar datas, tem que decorar isto, tem que decorar aquilo, tem que decorar isto. E a história é uma coisa maravilhosa. Pois, eu acho que se calhar não é vista, lá está, pelos jovens, nessa altura que passam por essa fase, não é vista com o intuito principal que é suposto, porque lá está, como diz, é decorar datas, é tudo muito saco, depois as pessoas dizem, vou decorar para isto, para o teste, e depois passa-se. E passa um ano, passa dois, se calhar menos, e já barre-se. Não interessa nada. E eu acho que era isso que na altura falámos, na conversa que tivemos, da importância da história, que mais... Não só as datas especificamente, se foi em 1950, se foi em 1948, não interessa, mas a crítica e o que é que aconteceu, o que é que as pessoas fizeram para olhar para a história e não correr os mesmos riscos no futuro, os mesmos erros. Pensar que a história é um ensinador de um presente. Sim. Veja, Marco, o Marco hoje é um podcaster, já está habituado a fazer isto e hoje trabalha como podcaster de uma maneira como não trabalhava na primeira vez. Sim. Porquê? Porque essas vezes que fez já lhe trouxe experiência e hoje tem uma vontade muito maior. Essa é a sua história. A sua história serve-lhe para quê? Para olhar para trás e dizer assim, eu naquela coisa, naquele podcast que eu fiz, aquela parte não correu tão bem. Hoje já não faço. E o que é a história para nós? É o passado da sociedade. Sim. Portanto, se a sociedade não aprende com o seu passado, vai continuar a fazer os mesmos erros que aqui fizeram. Vou dar um exemplo simples que vai perceber. Veja bem, nós tivemos um período em que houve um grande desenvolvimento em Portugal das vias rodoviárias. Na altura, penso que foi com o governo de Cavaco Silva, não sei se foi o governo mas foi um governo desses, em que houve de facto um investimento muito grande nas vias rodoviárias. Abandonou-se as vias ferroviárias, abandonou-se. Hoje nós vemos aí muitos espaços que eram linhas de caminho de ferro, que hoje são caminhos pedestres e para andar de bicicleta, tudo muito bonito, e é de facto muito bonito. Portanto, eliminou-se isso tudo e apostou-se na via rodoviária. A via rodoviária já tinha sido uma aposta da Primeira República. A Primeira República já tinha feito isso exatamente da mesma maneira. Vamos desenvolver o país, vamos fazer muitas estradas, vamos pôr tudo a funcionar. O problema que aconteceu nessa altura, aconteceu de novo hoje. Não, hoje, digo, nessa altura, que se fez esse investimento. É porque se não há investimento nas outras restantes áreas, da economia, da indústria, do comércio, de facilitar um conjunto de leis para que as coisas aconteçam, eu tenho a estrutura rodoviária, mas não tenho indústria para andar. E, portanto, isso já devia ter sido visto, porque se esse senhor ministro tivesse essa leitura que o passado já lhe dava, provavelmente teria feito esse investimento, mas com outras coisas que não fez. Foi a segunda vez que topamos com o nariz no chão. E devemos topar outras. Sim, muitas mais. O Marco há de ver, talvez não para mim, daqui a 60 anos eu morro, daqui a 50, não é? Mas daqui a 60 o Marco há de ver outras coisas e vai dizer, Deus do céu, já aconteceu alguma coisa antes que nos podia terem ajudado a compreender que não devíamos ter feito exatamente igual. Porque
Porque se a receita é igual, o resultado vai ser igual. Sim. Não há volta a dar. Sim. Sim, eu recordo-me, estava a pensar à parte, quando me disse que se hoje nós subimos as escadas foi porque em bebê, não sei se recordo de ter contado essa história. Verdade. E é no fundo isso, e acho que é um erro das sociedades e do homem, não é? Não olhar para trás e ver e aprender com aquilo, por isso é que diria que agora é tão rico, importante. é rico. A gente olha para trás e vê o que é que eles fizeram de mal, o que é que fizeram de bem, Sim. e a gente tira ensinamentos para hoje, para o nosso futuro. Sim. Para o nosso Sim, futuro. porque não podemos prever o futuro, mas conseguimos ter uma ideia e caminhar nesse sentido. Mas sim, porque até voltando à estruturação do pensamento e essas questões, da questão de depois as pessoas não serem suficientemente céticas para conseguir ver as coisas sem já ter premissas estabelecidas, entende? Porque lá está, depois condicionam-nos o pensamento e não olham para trás bem como é que as coisas foram feitas, entendem onde é que quero chegar. Pronto, é assim. Podemos mudar outra vez de tema. Não sei com quanto tempo é que estamos. 1h30. Está a ficar cansado? Não. Não, temos Faço exercício físico, o Marco também. Sabe que há uma regra que eu também ensino aos meus alunos, que é, eu dou uma disciplina depois no segundo semestre, relacionada com o problema de simulação prática. Pronto. E uma das coisas que procuro falar com eles é exatamente o falar. E digo que isso a regra é básica. Nós só devemos falar do que gostamos e do que sabemos. Está a ver? E, portanto, quando a gente fala do que gosta e do que sabe, está capaz de perceber e capaz de chegar às pessoas. Quando falamos do que não sabemos, é preferível não falarmos, porque o parceiro vai perceber que a gente não percebe nada disso. Se me convidasse para falar da sua área, eu só tenho que dizer, Marco, agradeço, mas é melhor não, porque eu não vou conseguir dizer nada com interesse. Portanto, escolha o que quiser, escolha daquilo que gosta de falar. Aquilo que gostar de falar, sim, é aquilo que vai se sentir bem. Mas acho pertinente quando a pessoa, apesar de não saber, reconhecer que não sabe, não é? E pronto, ao menos ter o interesse de procurar. E eu falo para mim, acho que tenho muito essa característica de procurar um conhecimento muito... Claro que é bom ter um conhecimento vertical, cada vez saber mais sobre aquela área, mas procuro também muito um conhecimento transversal, e é um bocado a propósito deste canal, porque acho que é isto, é eu abrir o horizonte e conseguir ver as coisas num outro prisma, e não ficar fechado naquela visão. Da sua formação. Sim, na minha formação. E faz bem, Marco. Sim. Questionar aqui um tópico, não sei se isto se é sensível, se não é, mas acha que a questão de, se calhar em Portugal, haver as empresas principalmente estarem muito, se calhar, presas por causa de questões muito burocráticas, não sei se podemos falar sobre este tema. Por que não? Não sei, acho que eu não tenho uma empresa, não é, mas certo, se calhar um dia. Mas está quase. Mas, se calhar estou quase, acho que é uma coisa que eu quero e estou a trabalhar nesse sentido, mas sim, olhar e ver que critica-se principalmente que em Portugal que é difícil de fazer as coisas, que parece que é um entrave muito grande, muitas barreiras. Não sei o que é que achas sobre isto. Eu acho que em Portugal nós temos um problema, ou melhor, temos muitos problemas, sim, mas um deles é esse que está a dizer, que é, hoje em dia, para se avançar com qualquer empresa, e se for uma sociedade então ainda pior, por pequenina que seja, nós estamos cheios de peias, então um conjunto de peias burocráticas, de obrigações, de legislação, de um conjunto de coisas que é impossível qualquer cidadão comum, e mesmo até cidadãos com formação, poderem montar uma empresa e saberem todas as situações que têm que cumprir para que a empresa possa funcionar. E acho que isto é mau, porque isto desincentiva a iniciativa. Sim, a iniciativa particular, não é a sua. O Marco quer montar uma empresa e quando vai um contabilista e diz que tem que ter isto, aquilo, aquilo, o Marco já se assusta e diz, eu já não quero nada, já prefiro viver de subsídios. Isto é mau. Não é verdade? É mau porque nós não podemos ter uma sociedade a viver de subsídios. Nós temos que ter uma sociedade que, de alguma maneira, produza os seus próprios rendimentos e que... subsistir, não é? Sim. E que, digamos, proteja as pessoas que querem avançar e querem fazer isto para a frente. Isto briga, logicamente, com concepções do Estado, briga com culturas que penso que nós vamos ter que repensar todas, se queremos continuar a ser uma sociedade subsídio-dependente, se queremos ser uma sociedade que, evidentemente, precisa dar apoio a conjunto de pessoas que não têm condições
para poder obter outros rendimentos, mas que há um conjunto de outras tantas que vão ter que trabalhar, quer dizer, não há outra forma, não há outra maneira, e portanto era preciso cativar pessoas para principiar com empresas, com empreendimentos, de uma forma muito mais simplista, mais simples, do que este conjunto de obrigações que desmotiva qualquer cidadão. Sim, mas eu diria que se calhar lá está mais uma vez olhando para as bases e para a origem do problema e não só para as consequências que já estão visíveis, de perceber que se calhar também o país não está construído voltado para a criação de valor, para a criação de empresas. Por exemplo, eu não tenho, pelo que eu sei falar, é mais fácil nos Estados Unidos, por exemplo, avançar, tenho uma ideia e anda-se para a frente e aqui todas as barreiras que vão existindo, que, como disse, vai desmotivando as pessoas a criar e a avançar. Sim. Mas também falaria, se calhar, da própria cultura e do próprio mindset das pessoas, que se calhar também não é o interesse delas. E eu falo isto porque, eu vou dar um exemplo muito prático, se calhar posso parecer se calhar um bocado total, mas às vezes estou em casa, assim, ao fim de semana, estou sozinho, pronto, qualquer motivo, a minha namorada está a trabalhar ou o que for, e eu entretenho-me lá, gosto de ouvir assim, estes temas, negócios, empresas, a estruturação de, pronto, seja qualquer assunto assim relacionado com estas áreas. E o que é que eu ouço? Eu ouço para mim e gosto e aprendo, mas depois ouço o vizinho a gritar golo. Está a perceber o que eu quero dizer? Acho que não há interesse mesmo das pessoas, é uma porcentagem muito pequena que... E acha que isto incute-se nas crianças desde cedo, ou acha que o problema é de quê? Sim. Eu acho que a solução do país, não há soluções mágicas nem há soluções únicas, mas teremos que passar necessariamente por aí, que é, temos que reconstruir um conjunto de valores que é preciso ter e tem que principiar na escola primária. É claro que as escolas dizem que não podem substituir aos pais. Mas a verdade é que quando os pais não são capazes de transmitir esses valores, a escola, ou seja, a sociedade, através da escola, vai ter que o fazer. E, portanto, nós vamos ter que criar valores de solidariedade social, valores de civismo, que é preciso ter, valores de respeito pela propriedade pública, que custa a nós todos, e, portanto, o vandalismo é uma coisa que nós temos que ir diminuindo drasticamente, porque estamos a destruir o que é nosso, o que sai do nosso bolso, através de impostos que poderiam ir para outros campos, mas têm que ir agora para remendar o que já estava feito. Sim. É ou não é? Portanto, isto é uma cultura que é preciso ter, de solidariedade social, de civismo, de valoração do que é nosso, que é preciso ir, eu estou dizendo isto, há outros valores que era preciso criar, e que os partidos políticos deviam se juntar a todos e fazer uma base de valores comuns, dos quais todos estariam de acordo, e, portanto, a partir daqui nós defenderíamos, enquanto regime, enquanto sistema político, defenderíamos um conjunto de valores que têm que ser reproduzidos desde a escola primária. E isso, vamos encontrar frutos disso daqui a 15, 20 anos. Sim, mas é preciso fazê-lo. Sim. É preciso fazê-lo, porque senão não fazemos. Para isso, a sociedade também tem que ser menos burocrática. Veja, há um livro do Vitorino de Almeida, o maestro Vitorino de Almeida, ele tem uma trilogia muito engraçada, para quem gosta de humor, tem uma trilogia muito engraçada, que é uma trilogia crítica, que principia antes do 25 de Abril, depois continua ao longo do 25 de Abril e vai ser depois do 25 de Abril também. E o livro é muito engraçado porque aquilo é uma sátira, é uma crítica, é uma sátira. Essencialmente é o oportunista, aquele que pouco faz, mas gosta de aparentar que faz. E pronto, o livro é muito engraçado, os livros são muito engraçados, para quem gosta desse género. E ele tem lá uma expressão que é verdadeira, que é: nós, portugueses, somos o homem do papelzinho. Somos a sociedade do papelzinho. Para qualquer coisa nós temos que ter um requerimentozinho e depois mais um papelzinho e um documentozinho. Qualquer coisinha tem que ter uma burocraciazinha que nos ajude a dizer assim, está tudo garantidinho aqui. Está tudo dentro dos parâmetros. Veja, eu entendo que quando estamos a falar de dinheiros públicos tem que haver cuidado. Eu não posso dizer aqui, vamos 5 pessoas aqui fazer uma vaquinha, cada um põe 1000 euros e eu agora vou pôr tudo na mão do Marco e o Marco há de resolver a nossa vida. E o Marco faz o que lhe apetecer. Sim. Está a ver? Mas como gosta muito de chicletes Gorila, vai comprar 500 caixas de chicletes Gorila. Ora, eu não masco chiclete, a sua namorada não masca chiclete, outro associado também não masca chiclete, e portanto foi mal emprega esse dinheiro. E portanto o que é que a sociedade faz? Cria normas que vão
que não vão deixar o Marco gastar à toa. Portanto, vai ter que justificar, vai ter que quer comprar o gorila porquê, quantas caixas de gorila, e porque vai ter que ter agora um orçamento para nos mostrar a nós todos que esse dinheiro do gorila comprou na loja da esquina, mas podia ter comprado no outro que era mais barato. Portanto, veja, se pegar nisto e levar este exemplo para a sociedade em geral, nós estamos a compreender que a burocracia tem que existir. Sim. E, portanto, a nossa preocupação é, como nós suspeitamos de nós todos e da própria Sombra, nós não damos liberdade a nenhuma direção geral, não damos liberdade a nenhum instituto público para poder fazer qualquer tipo de iniciativa. Se eu lhe dissesse qual era o valor que o Instituto Ricardo Jorge, no Porto, tem para dispor de orçamento mensal, ficava chocado. Chocado, que não chega a 1.000 euros por mês de orçamento para poder, aquele valor que tem de dizer assim, pronto, não é o que está orçamentado, é o que eu preciso de fazer, de liberdade. E, portanto, não é possível num país, eu entendo, ou seja, a lógica aqui é, vamos evitar que afinal seja empreguem chicletes gorila. Mas nós não podemos ir ao ponto de tolher completamente as pessoas. Está a ver? E isso faz com que a burocracia seja enorme em Portugal, em que ninguém consiga mexer uma palha, porque para fazer qualquer coisa tem que pedir ao Primeiro-Ministro e ao Presidente e ao Papa uma autorização para poder fazer. Só que acho que isso depois atrasa Tem que imenso mudar. a evolução do país. Tem que mudar. E depois olhamos e de facto estamos aqui... E aí já- entra a já para o justiça, fim. está a ver? Entra de novo, voltamos ao círculo, não é? Sim. Aí a justiça vai ter que ter um papel importante, porque vai ter de dizer assim, vamos simplificar as regras, mas vamos ser rigorosos com quem não as cumpre. Com aqueles que, afinal, oportunisticamente vão se aproveitar da ausência de regras, do facilitismo das regras, para poderem tirar qualquer vantagem pessoal. Aí temos que ser rigorosos. Não podemos ter processos que vão demorar 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E isto não é uma crítica a quem os trata, é uma crítica ao sistema. O sistema tem que ser repensado. E para mim, repensar o sistema não é mudar a lei retirando garantias às pessoas. Eu acho isso perigosíssimo. Perigosíssimo. Mas é pensar no sistema a dizer ele precisa de mais pessoas, precisa de mais juízes, precisa de mais investigadores dentro da Polícia Judiciária, precisa de mais procuradores, precisa de mais gente. Vamos dotar isso, vamos parar para pensar, reunimos a uma mesa e ver quanto estaríamos dispostos a pagar mais para podermos ter gente com material humano para poder dizer assim, nós vamos reagir de pronto até onde é possível, reagir de pronto para que isto possa não acontecer. Agora vamos confiar a partir daqui, porque isto tem que andar. Não é verdade? E infelizmente não anda. A máquina está impagada. Mas isso é da sua geração, Marco. Isso é uma herança que eu lhe transmito a si, a minha geração lhe transmito com todo o gosto, para poder resolver. Está a ver? Só para resolver este problema que tem que aligeirar toda esta situação. Sim, eu percebo e acho que a nossa... Claro, as coisas se calhar não foram tão bem feitas se calhar nos últimos tempos, nos últimos anos, mas é, claro que é um problema para nós, para a minha geração resolver, ou pelo menos dedicar-se a resolver. Mas olhando para isto também, eu acho que fica difícil, porque portanto, nós estávamos agora a falar há pouco da questão dos valores, não é? E é como diz, não há preocupação com o bem comum, não há preocupação com o amanhã. E eu acho que isto também tem muito a ver com as preferências temporais das pessoas. E acho que é essa a consciência que as pessoas devem tentar ter, de não preocupar só com o hoje, não é? Ou seja, acho que devem sacrificar o presente, não é? E para ter um futuro melhor, então quero dizer, ou seja, tentar olhar para o hoje, ok, isto é o que eu tenho, não é? Estamos neste ponto, não vamos destruir, que nunca, não vamos andar para trás, não é? Ou seja, vamos tentar manter o que temos, não é? Pelo menos, certo, mas olhar para o futuro e construir um futuro melhor. Só que olhando, não é que quero entrar agora propriamente em política, também não sou um especialista de todo, mas acho que isso também não traz votos, não é? Se for a ver, porque não traz. há pouco estava a falar da questão de ser uma sociedade que vive enraizada nos subsídiozinhos, não é? Mas também, reparo, pensa, não é? Eu não estou a dizer que eu não sou a favor de todo, mas o que é que traz mais votos, não é? No fundo, é a pessoa dizer que dá 100 euros, que dá 150, que vai aumentar o ordenado mínimo, ou a pessoa ter antes medidas que se foquem num futuro, que se foquem a 10, a 15 anos. As pessoas não querem ainda, não é? Por isso é que eu falo da questão da preferência temporal, que acho que é isso que falta, principalmente na minha geração. O subsídio é preciso.
Há muitas Sim, pessoas sim, que precisam do sim, subsídio e vejam, por exemplo, Agora, mesmo, não, e mesmo a sua não- empresa, sim, se montasse uma empresa, a sua empresa precisava de uma ajuda para arrancar. Sim, sim. Esse subsídio é importante. E o subsídio para aquelas pessoas que têm dificuldade e que precisam, Sim. e que muitas vivem com pouco dinheiro e que têm Pá, eu não estou a subsídios de falar da renda e questão dessas outros. pessoas, estou a falar Essas de quem têm, pode trabalhar essas e não têm que quer, manter. entende? É essas isso, pessoas que eu estou a falar. essas têm que se manter. Sim. Temos de ser criteriosos, rigorosos, Sim, temos claro, que ajudar nós as pessoas. Agora, são os nossos... há um conjunto de outros tantos que dão votos. Dão votos, não é verdade? E, portanto, hoje, mexer naquilo que dá votos é uma complicação. É muito complicado. Sabe, nós temos muitos políticos, estadistas, conheço-os poucos. E, portanto, é muito difícil nós encontrarmos alguém que esteja disposto a dizer assim, eu, daqui a 4 anos, mandam-me para a rua, mas eu vou fazer isto e aquilo, depois façam o que quiserem. Está a ver? Mas eu vou fazer isto e aquilo, depois quem quiser continuar, continua, quem não quiser, não continua, volta para trás. Assim. Pronto. Isto obrigava-nos agora a ter considerações sobre o sistema político em si, sobre o regime, sobre... Nós temos aqui mais 3 horas de Isso. conversa. E vamos chegar ao fim e não vai adiantar nada. Sim. Não, acho que estamos só a conversar e Estamos a trocar ideias. trocar aqui um conjunto de ideias. É isso. Pronto, acho que já deve estar a ficar um bocado longo. Com quanto tempo estamos? 1h40, se calhar até o pai 10 minutos. Deve estar pai com 1h30, se calhar, neste momento. Mas então acha que precisamos definitivamente de mudar isto? Como é que acha que vamos convencer os jovens para mudar isto e para se focarem mais no futuro? Porque eu tinha falado da questão de não acreditar, não é não acreditar de ser pessimista, é não acreditar, se calhar como disse, no sistema e não propriamente, porque acho que as pessoas são boas, atenção, uma pessoa vai qualquer... Quando se vai a outros lados do mundo, ouve-se falar muito bem dos portugueses, não é? São pessoas trabalhadoras, são pessoas dedicadas, são pessoas inteligentes, não é? E agora acho que temos boas formações, boas competências, mas acho que o país é que nunca, parece que não quer colaborar, entende? E é dificuldade, falámos há pouco também das empresas no início de arrancar, ok, precisam daquela alavancagem, não é? Para começar a elaborar, a começar a criar valor, mas pronto, acho... Não sei onde é que quero chegar agora também, se calhar perdi-me no meio daqui do raciocínio. Mas como é que acha que incutimos estes valores, este conjunto de valores aqui Como é que vamos levantar Portugal outra vez? Fomos nós que começámos aqui com o mundo, não é? Sim. Eu acho que esta geração tem um problema complexo, tem uma herança pesada. E a herança pesada olha para o futuro e não vê aquilo que eu via. Nós temos que perceber isso, que a vida mudou muito. Mudou muito. Quando eu era jovem e teria pouco menos que a sua idade, o problema da vida profissional era um problema relativamente acessível para todas as pessoas, em média. Ou a gente tinha um curso e tinha saída profissional, e portanto era um não problema, era uma questão de esperar, ou quero isto ou aquilo, e portanto vou esperar isto ou vou esperar aquilo, mas era uma decisão voluntária. Ou então eu não tinha um curso, mas tinha saídas profissionais que estavam perfeitamente institucionalizadas, era pintor, era carpinteiro, pronto, tinha saídas profissionais, as coisas estavam arrumadas. Hoje isso não existe. Portanto, as gerações do Marco e as gerações mais novas vão ter esse problema, que é, ao contrário da minha, chegam ao fim de uma licenciatura, de uma formação, de um mestrado, e muitas vezes prolongam os estudos porque olham para a frente e dizem eu não arranjo por onde sair, eu não arranjo por onde sair. Portanto, é um problema diferente daquela que era a geração anterior. E tem também uma outra diferença, que é uma diferença que eu penso que precisa de ser levada em consideração, que é o facto de que os jovens hoje em dia já não veem um emprego ou um trabalho como sendo uma coisa definitiva. Sim. Isto é, eu entro hoje para uma profissão, eu entro para um trabalho e vou-me reformar nesse trabalho. Isto hoje as pessoas a juventude tem já uma ideia diferente por força das circunstâncias. Sim. Isto é, por força das circunstâncias. Entre mentes, aí a legislação está atrasada. A nossa legislação continua a martelar na ideia de que estamos a pensar numa ótica de há 30 anos atrás, de há 40 anos atrás. Isto vai ter que mudar. Agora, isto significa o seguinte, que a geração mais nova tem na minha geração e na geração que vem de seguida um problema que é uma falta de compreensão, que é vocês já não estão nesse barco, não estão nesse chip, porque sabem que a vossa vida não vai ser a mesma, vocês sabem que a segurança social não é a mesma, vocês sabem que a reforma
não vai ser a mesma. Sim, isso tudo é Vocês muito hoje insustentável, não é? Isso não vale Eu a pena pergunto-lhe, sequer Marco, falar. se olhar daqui para a sua frente e pensar, vou-lhe perguntar quando é que se vai reformar e com quanto se vai reformar. Sabe dizer, Marco? Não vale a pena, sequer Não vale a falar pena nisso. pensar Isso nisso. é Não vale a pena. sustentável, não é uma não conversa. Você não também. consegue sequer sim. pensar nisso. Mas já no meu tempo conseguia. Sim, no seu tempo era Porque, havia um porque plano. as regras estavam estipuladas. Sim. Eu sabia muito bem, agora faço isso e depois compro uma casa ou um apartamento, depois tenho um filho, eu conseguia montar um plano de vida que vocês não conseguem. Vocês não conseguem saber onde querem estar daqui a 2 anos. Porque daqui a 2 anos vão ter muitos tropeços e a vida vai dar a abrir porta, fechar porta. É ou não é? Portanto, esta realidade é uma realidade completamente diferente. É muito mais instável. Muito mais instável. Sim. Vocês hoje vivem com a instabilidade, que é o que não se vivia no tempo passado. Pronto, eu lembro quando entrei para esta profissão, uma das coisas que tive que aprender rapidamente foi a viver com a instabilidade. Porque um advogado não tem um rendimento fixo. Sim. Eu sou professor, ganho X por mês. Sou carpinteiro, ganho X por mês. Sou advogado, ganho hoje ou não ganho amanhã, ou ganho hoje por... Está a ver? Portanto, eu não tenho essa instabilidade, nós temos que aprender a viver com ela. E aprende-se. E vocês vão aprender a viver com ela e até acho que estão a viver bem com ela em função daquilo que é um futuro que vocês olham para a frente e não veem. Estamos numa situação de transição? Acho que sim. Que as coisas vão procurar um reequilíbrio ou um equilíbrio diferente daqui por 5, 10, 15, 20 anos? Acredito que sim. Qual é? Não sei. Não sei. Sim, e se voltarmos àquela questão das pessoas não olharem muito para o futuro e estruturarem, por muito que seja difícil, mas acho que pelo menos se calhar podiam tentar e fazer, porque claro que eu percebo, hoje se olharmos para o tempo médio que as pessoas passam numa empresa também é muito curto. E, se calhar, não sei se é de estar num ambiente multinacional, mas que aí há uma rotatividade muito alta e é mesmo um problema para as empresas, têm que se readaptar, reorganizar, não é? Com a saída e entrada constante, não é? Mas isto acontece muito nesta área também, do direito. A entrada e saída de pessoas? Sim. Eu falo isto porque, particularmente, na área que eu trabalho, na área financeira, há uma rotatividade imensa. Ou seja, estamos a falar que eu hoje posso estar numa empresa, mas daqui a 6, 7 meses Mas já se perguntou não porquê, estou. Marco? Já se perguntou porquê que na sua área também é assim? Não é só na sua área. Sim, O Pedro, e o Marco sim, estava a sim. dizer bem, veja, eu acho que nós temos um problema em Portugal, que é, temos uma classe empresarial que não se pode considerar uma classe empresarial bem formada no âmbito empresarial, vamos dizer isto assim, no âmbito empresarial. Portanto, nós não temos propriamente empresários. Sim. Temos pessoas que montam fábricas, que montam negócios, que montam empresas e que vão trabalhar. E vão aprendendo com as quedas que vão tendo, com as quedas que vão Com a experiência. com a experiência. É o learn by doing, não é? Exatamente. Só que esse learn by doing tem um problema, que é, pelo caminho, vai matando muita gente. Sim. Não é? Porque eu aprendo à custa do erro, Do erro. das consequências que para os outros vão ter os meus erros. Não. E, portanto, quando nós entendermos e quando nós conseguirmos fazer isso, e isto briga com um problema muito mais vasto que nós não controlamos na totalidade. Quando nós conseguimos dizer isto vai ter um reequilíbrio normal. Porquê? Porque quando o empresário compreender, eu sou empresário, tenho 7 colaboradores comigo, um deles é o Marco. O Marco agora vai-se embora. Vai-se embora porquê? Porque não ficou satisfeito com as condições de trabalho. Em princípio deverá ser, na generalidade das vezes, isso. Não ficou satisfeito com as condições de trabalho porque encontrou melhores condições no outro lado. A culpa é de quem? É minha, porque eu não o valorizei. Sim. E eu, empresário, tenho que perceber isso. Nem sempre percebem, mas eu tenho que perceber que perdi um valor humano excelente, que me mantinha uma empresa a funcionar, que era uma mais-valia, porque não lhe quis dar mais 200 ou 300 euros ou 400 euros, o que for, ou melhores, ou outras condições de trabalho. Portanto, eu vou levar muitas vezes na cabeça até entender que isto não pode ser assim. Se eu não entender, a minha sociedade, a minha empresa, vai entrar em insolvência, não tem como. Sim. Porque eu não vou conseguir cativar. Portanto, a sua geração pula de um lado para o outro Em busca de condições melhores. em busca de melhores condições. E o outro lado ainda não percebeu que essas condições têm que surgir. Agora, vai-se perguntar assim, mas então os empresários é que estão errados, porque os empresários é que tinham que criar essa mais-valia para os seus colaboradores. Mas também fica difícil a parte deles, não é? Também não podemos estar só a julgar deste lado, porque Claro. também há... Parcialmente, há barreiras muito eu grandes acho também. que este raciocínio tem razão, em parte. Sim. Em parte. Ou seja, tem que haver um esforço
por parte dos empresários, a dizer assim, eu tenho que pensar que uma empresa não é uma coisa minha, que é um trabalho nosso. Sim. E, portanto, eu tenho que pegar nos meus colaboradores e fazê-los sentir que isto é nosso. É Mas eu deles faço-os sentirem sentir que pertença isto é também. nosso quando eles também participam naquilo Sim. que nós fazemos. Sim, quando eles Uma outra vêm forma. também recompensa nisso, não é? Sim, Porque se exatamente. não se sentirem parte, Exatamente, se também sentirem vão estar parte, desmotivados de vão estar voltar não Ora, voltar ali, muito não é? bem. Portanto, se isso não acontecer, isso não vai dar certo. Isso por um lado. Agora, por outro, há fatores que nós não controlamos, que é o fator de produtividade. O fator da produtividade e o fator de preço de mercado é uma coisa que nós não controlamos completamente. Porque, veja, como é que nós vamos conseguir, agora que um empresário passa a pagar 1.600 euros ou 2.000 a um trabalhador a quem pagava 1.200, porque ele reconhece valor e ele diz, pronto, pois isto é verdade, eu vou-lhe pagar mais, mas o custo do meu produto passa a ser superior. Sim. E eu tenho E que depois já não fica aumentar o competitivo custo. no Agora vêm mercado, aí mercados que vêm do norte da África, que vêm da África, da Europa de Leste, com vêm custos por preços. muito mais reduzidos e, claro, que consequentemente E eu o vou preço fechar final a porta. Eu vou fechar a porta. Sim. Portanto, é muito mais baixo. o que é que obriga? Obriga, voltamos ao mesmo. Isto é engraçado, que o círculo é engraçado. Assim. Obriga a que eu faça um brainstorming comigo mesmo e diga assim, eu não posso mais produzir uma camisa normal. Camisa normal, o outro produz a preço mais barato. Sim. Então eu vou produzir uma camisa de seda ou uma camisa E XPTO. preocupa-se em criar Aí valor. estou a criar uma Sim, coisa diferente. sim. Mas isto Está um implica, valor mais acrescentado. implica de toda a economia e do Estado Essa consciência. orientar a economia para que a economia consiga perceber que tem que ir por caminhos que não são os caminhos que está a seguir. Porque estes caminhos que está a seguir não vão Um bom produzir resultado. mais-valia. Sim. Está a Sim, ver? acho que está a acontecer isso no fundo um bocado com, Acho com que sim. os setores todos, transversalmente, mas se calhar sobretudo com o setor têxtil, diria, não é? Sim, sim. Que é muito Têxtil, mais barato têxtil. estar a mandar produzir Têxtil, fora se é para produzir t-shirts, e, esqueça. e não é para- reduzir o custo unitário ali para metade ou para Claro, menos o que claro, for. claro. Pronto, não quero amassar muito mais. Não amassa nada, Marco, estou é a um gosto- gostar é um muito gosto estar desta consigo. conversa. Pronto, e aqui duas perguntas. Diga. Estamos na academia, por isso posso dizer que são do praxe, não é? Que são. O que é que o motiva? A mim? Sim. Costumo fazer O estas que é que me perguntas. motiva? A mim? Olha, se criar uma palavra só, acho que é o desafio. Desafio. Um desafio motiva-me, está a ver? Gosto de enfrentar uma coisa que me desafie. Porque dá-me gozo intelectual, em termos profissionais, dá-me gozo intelectual ver uma coisa, como é que eu me vou safar disto? Como é que eu consigo pagar este assunto? Como é que eu vou pagar isto? Isso dá-me gozo, o desafio dá-me gozo. Se calhar também, por isso está na escola também o desafio de passar o conhecimento para as Sim, pessoas. o desafio de e- fazer as pessoas melhores e poder, Sim. que elas cresçam As- com ajudar a pensamentos desenvolvê-las, a diferentes. crescer. Sim. Sabe que é assim, muitas vezes os alunos entram numa escola e entram com muitos preconceitos. Preconceitos. Sim. Não é Não é preconceitos. um perceber a Preconceitos. diferença, sim. Portanto, eu entro normalmente, eu não pego normalmente nas turmas do primeiro ano, são os colegas meus que têm tido essa responsabilidade. E esse período é muito difícil, É preciso porque é desconstruir preciso desconstruir. as raízes que a pessoa tem Sim, para conseguir muitas vezes moldá-la no desconstruir sentido aquelas correto. verdades que as pessoas já trazem, porque Sim, isto é, aqueles eu é dogmas que sei, isto é falando assim. aqui de então, Pronto, e depois é preciso desconstruir. Sim. E depois é preciso ajudar a reconstruir Sim. de uma forma diferente, não é? E portanto eu acho que isso é uma tarefa espetacular. Isso é muito bem, isso é gozo. E senhor, agora então para acabar, o que é que considera o sucesso? Mas a nível profissional, pessoal, tudo. A todos os níveis, se calhar pode dividir isto em duas partes também. Veja, Fica bem. eu acho que o sucesso tem sempre duas vertentes. Há uma vertente externa e uma vertente interna. A vertente externa tem a ver com aquilo que as outras pessoas pensam de si. Sim. É um homem de sucesso se as pessoas disserem ele é um homem de sucesso. Se lhe disserem ele é o tal, ele é aquele que faz. E aí o Marco vê-se exteriormente reconhecido como uma pessoa de sucesso. Pronto. Internamente, interiormente, eu acho que isto é um nível diferente e é aquele nível em que nós temos que perceber que o pior juiz que nós temos somos nós próprios, não é verdade? E, portanto, quando o Marco faz um bom trabalho, mesmo que não tenha reconhecimento externo, mas o Marco se sentiu bem, porque diz, eu fiz e consegui, eu, que sou o juiz mais duro de mim mesmo, e eu entendo que fiz um bom trabalho, eu tive sucesso. Não é? Portanto, ter sucesso é uma coisa relativa, não é? Porque tem sempre essas duas vertentes, que podem não coincidir. Sim. Podem não. O Marco pode ter feito uma coisa maravilhosa, porque sabe o que fez, sabe que...
E o seu patrão, o seu empregador, Conheceu. não lhe reconhece. Não lhe vai reconhecer. Não teve sucesso externo, mas internamente teve. Sabe que E fez com o um- passado tempo, o interno tem muito mais valor. Sim, foi uma boa abordagem. Eu gosto desta pergunta e perceber, porque normalmente costuma ser mais o resultado, não é? O resultado de ações do presente e do passado que Certo. vão Certo? ditar se temos sucesso ou se não temos, mas gostei Mas particularmente. esse é o lado da- externo. não é? Sim, é só o lado É o externo, lado no externo. fundo, porque assim, acho que faz parte e acho que é bom olhar para o sucesso, não é? Também como. O Marco hoje é um podcaster de sucesso. Porque independentemente daquilo que os seus ouvintes podem pensar de si, com certeza pensarão bem. Mas independentemente disso, o Marco hoje sente-se bem com o que faz. Sim, Tá bem. como lhe disse, acho que o propósito maior E cada também vez é quer ajudar fazer a mostrar melhor. estas Não é, coisas. Marco? Sim, caminhamos. Portanto, isso é sucesso. Pronto, acho Não é? que ficamos por aqui. Foi Ok. uma grande conversa, aprendi muito, espero que toda a gente. Mas eu aqui também. também. E no fundo as conversas têm essa vantagem. Sim, É que ajudam a criar duas coisas. É sempre um diálogo bom para as duas partes. é uma situação de Sabe, win-win. para mim o contacto consigo é importante. Porque temos uma diferença etária, porque temos formas de pensar coincidentes e diferentes. E, portanto, quando me lança reptos diferentes, eu sou obrigado a adaptar-me também a um conjunto de coisas novas. Sim, e disputa aquela vontade de pensar de outra forma e ver como é que a outra pessoa está a ver a mesma Claro. realidade, que voltando ao início da nossa conversa. Pronto, acho que foi uma conversa muito produtiva e acho que ficámos por aqui. Muito Ok. obrigado por Nada, em me absoluto. receber cá, por nos Disponha sempre. receber e me peço desculpa aqui pela Ah, estar aqui a não tem- destruir não o... Não tem o problema escritório nenhum. todo. É um dia diferente. É um dia diferente, eu gostei muito. É um dia Muito diferente. obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Marco, obrigado então. Mastermind podcast, it's prime time. Mastermind, mastermind.